Vamos ter um ano assim, muito difícil, mas eu tenho aqui no coração que é um ano abençoado, com muitas alegrias, se Deus quiser, para todo o povo brasileiro. E estamos aqui nos Estados Unidos. Vim para cá para, entre outras coisas, estar mais perto também do Eduardo, Claro. Né, meu irmão, que todo mundo sabe, está aqui contra a vontade dele, queria estar no Brasil, ele gosta de ser deputado, um parlamentar atuante, corajoso, que resolveu abrir mão dos seus interesses individuais para lutar por liberdade no seu país. E uma das consequências disso é a gente perder um pouco o contato. Então, como ele não pode ir ao Brasil com a sua família, eu vim com a minha família para cá, já estivemos juntos, vamos estar juntos por mais 2 dias, ainda se Deus quiser, ainda nessa minha estadia aqui nos Estados Unidos. Depois a gente volta para o Brasil. E com relação ao meu pai, a gente foi pego surpresa agora também. Como você falou, antes de começar aqui o nosso bate-papo, vi a notícia de que ele tinha sofrido um acidente dentro lá do cubículo onde ele se encontra na Polícia Federal. E ele teria, segundo eu falei com o Carlos mais cedo, o que o Carlos acredita que aconteceu é que ele teve algum ataque epilético, alguma convulsão, alguma coisa assim, né? Que já tinha acontecido no hospital uma vez com ele, quando a Michelle estava lá o acompanhando. O Carlos acredita que aconteceu de novo. Ele teve essa convulsão, caiu da cama, inconsciente, ele bateu com a cabeça em alguma coisa. A Michelle acabou de falar comigo que ele estava com um corte, não era profundo, mas com um corte aqui de uns 5 a 6 centímetros aqui na parte do maxilar. Estava com o pé sangrando, não sei como é que ele estava com o pé sangrando. E, enfim, aí quando ela chegou lá, não sei se foi ela ou se foi o Carlos que chegou primeiro, deu de cara com ele desse jeito. Mas consciente já, mas eu não sei como é que ninguém viu. Isso fica provado, Paulo, como é que ele não pode ficar num lugar como esse, onde não há um acompanhamento 24 horas permanente, com cuidado seja de familiares, seja de enfermagem, porque ele podia ter batido a cabeça, quando alguém fosse lá abrir a porta para levar o café da manhã, ele tá morto. Tá morto dentro da sala. E essa é a minha pergunta. Teoricamente, em tese, na decisão do Alexandre, bom, vamos pro histórico. Seu pai passou por não sei quantas cirurgias. Só para assim, eu acredito que agora ele esteja lá, está sendo atendido nesse momento que a gente está conversando, ele está sendo atendido lá, não sei, notícias atualizadas. Então, conforme talvez a gente receba até a notícia em tempo real aí. Bom, vamos lá. Seu pai tem uma série de históricos de cirurgias decorrente da facada que ele recebeu no militante de esquerda, que até hoje não foi plenamente solucionada. A gente não sabe o que aconteceu ali até hoje, mas seu pai tem vários problemas de saúde nessa direção. Tem problema do soluço, que é um problema muito sério, né? A ponto de ter... E acabou de passar por 3 cirurgias, né? Uma de hernia inguinal. Uma em cada lado aqui do pubis, né? 2 cirurgias aqui. 2 de hernia inguinal. E essa outra aqui foi uma tentativa dos médicos, já tentaram de tudo, Paulo, para solucionar o soluço. Que é muito agoniante, né? É um negócio assim, é torturante aquilo, né? Eu tive uma crise de soluço uma vez, que eu tomei um dexametasona que você me deu. Eu tomei dexametasona, não sei se você lembra disso. Eu tomei dexametasona e um dos efeitos colaterais que a gente nem sabia da dexametasona em algumas pessoas ela dá soluço. E eu tive uma crise de soluço que durou 10 horas. Na 6ª hora eu queria me suicidar. Eu fico imaginando o grau... Ele dorme soluçando? Eu não sei como ele consegue, né? Mas até um vídeo que foi colocado nas redes sociais, ele tá lá dormindo, tentando descansar, não sei, soluçando. Quer dizer, um movimento já involuntário, é um negócio de louco. Então a 3ª cirurgia foi uma tentativa de anestesiar esse tal de nervo frênico para ver se parava esse movimento involuntário do diafragma dele. E teve sucesso isso? O que eu falei com o médico ontem é que ele melhorou, o espaçamento do soluço está menor. Então ele falou, Flávio, ontem ele teve só 1 hora de soluço. É um negócio de louco, né? Então assim, hoje, Paulo, o que acontece, estamos aguardando como é que o médico vai trazer de notícia pra gente, o que ele vai laudar disso. Eu sei que eles têm a possibilidade de levar o meu pai para o hospital para que faça exames lá, já que ele bateu com a cabeça, é até um protocolo, ele tem que fazer uma ressonância, alguma coisa na cabeça para ver o que é que houve. E assim, mas isso já estava na petição anterior, que o Alexandre de Moraes negou a prisão domiciliar ao presidente Bolsonaro. Negou quantas vezes? Foram 3 negativas, se não me engano foram 3, e nesta última, uma das preocupações dos médicos era, ele tem crise de labirintite também, já tinha tido relatado, tudo laudado. Uma das consequências podia ser ele tomar um tombo sozinho e ficar inconsciente e talvez morrer dentro da cela onde ele estava. Graças a Deus ele não morreu, mas podia ter morrido. Então não dá mais para esse cara ficar brincando com a saúde do meu pai. Ele quer matar teu pai. Ele não resta outra coisa pra gente pensar, não sei isso. A vontade deliberada de matar. Quando ele fez com o Clezão, ele negou 14 pedidos da defesa para que o Clezão saísse da penitenciária e fosse fazer o seu tratamento médico em casa, com acompanhamento médico, enfim, coisas que o médico disse que precisa fazer isso. Ele não pode ficar nessa carceragem. E os pedidos foram solenemente ignorados pelo Alexandre de Moraes. Se estivéssemos num país sério, ele tinha que estar respondendo sim por esse homicídio, ainda que de forma culposa por omissão ou dolosa por omissão, né? Já que deliberadamente ele não decidiu ou fez desdém da saúde de uma pessoa que estava sob os cuidados do Estado, e o Clezão morreu. E a gente tem dito aqui, a gente não quer que a jurisprudência Clezão seja usada também para o Bolsonaro.
Porque está comprovado, é fato público, todo mundo sabe que a saúde do Bolsonaro não é 100%, precisa de cuidados permanentes, que não é possível ele ter essa assistência onde ele está, na sede da PF, e nem dentro de qualquer outro lugar do sistema penitenciário, porque a imprensa fica perguntando, Flávio, alguns aliados estão dizendo que seria melhor ele ir para Papudinha. É um cacete, cara. Não tem melhor. Tem que ficar aonde a integridade física dele, a saúde dele, vai estar resguardada, em casa, com cuidados permanentes. Aí como é que vai fazer para tomar conta? Né? O Alexandre de Moraes tem muita criatividade para saber como é que ele faria esse monitoramento com relação ao Bolsonaro. Mas o fato é que ele tem que estar em casa, sob a atenção permanente da família, de enfermagem, e está comprovado. O que estava no pedido que foi negado anteriormente acaba de acontecer. Uma das coisas que dizia, fundamentando o pedido para que ele fosse para essa domiciliar humanitária, era a possibilidade de ele levar um tombo, se machucar e ter alguma consequência na sua saúde. Aconteceu, graças a Deus, não foi o resultado morte, mas poderia ter sido. Então, assim, não dá mais para algumas pessoas no Supremo continuar dando essa procuração para Alexandre de Moraes torturar uma pessoa até a morte, o que vai acontecer se ele não sai de lá. Eu particularmente acho que os Estados Unidos, inclusive, deveriam utilizar esses fatos novos para restituir as sanções magníficas ao Alexandre de Moraes. Eu acho que há caminho para isso, é uma coisa que deve ser procurada esse ano, a gente deve perseguida esse ano. Mas existe algum, dentro do Brasil, existe algum caminho para que ele receba uma prisão humanitária? Não? Olha, a gente não tem outro caminho a não ser dentro do próprio Supremo, já que o caso está lá. Só que é uma coisa, já tem diversos precedentes, São Paulo, porque tem uma regra na jurisprudência do Supremo, né, que mudou toda a jurisprudência, todo o histórico de decisões, mudou para prejudicar o Bolsonaro. Para beneficiar alguém que claramente precisa de uma domiciliar, é mais difícil. Mas tem vários precedentes. De juízes que dão decisões que revogam decisões individuais de outros ministros do Supremo. Essa é a regra lá. Um ministro do Supremo dá uma decisão individual, certo, ela não pode ser revogada por outro. Ela só pode ser revogada por um colegiado. Mas, em função da urgência, existem precedentes em que, assim, é possível que essa decisão individual do Alexandre de Moraes seja revogada por um outro ministro do Supremo de ofício. Olha, está muito claro, depois do que aconteceu agora, né, essa queda dele, está muito claro que não tem condição dele ficar lá. Não vou mais concordar com essa sacanagem que está sendo feita com o Bolsonaro e vou dar a decisão monocrática aqui, sim, revogando a decisão do Alexandre de Moraes. É possível? É. E agora, a gente não dá mais para a gente acreditar, ô Paulo, peticionar de novo para Alexandre de Moraes, para falar, olha, agora desta vez, você pode ter peninha dele, você pode tirar as garras de cima desse seu prisioneiro e fazer com que a lei valha para o presidente Bolsonaro, ele possa ir para casa para uma domiciliar, por favor? Não dá mais. Ninguém acredita mais que esse cara, eu não acredito mais que o Alexandre de Moraes não passa mais no exame de sanidade mental. Não tem condições. Não tem outra explicação para esse cara fazer o que está fazendo. Não é porque é ex-presidente da República, não. Porque claramente foi um processo viciado. Bolsonaro foi condenado pelos seus inimigos, coordenados pelo Alexandre de Moraes desde que era presidente do TSE, muito antes disso, inclusive. No TSE, ele só deu continuidade ao que ele já tinha iniciado enquanto ministro supremo, com as perseguições, usando esse malfadado inquérito das fake news, né, que não tem fim nunca, que já dura mais de 6 anos, para perseguir não só Bolsonaro, mas a direita como um todo, inclusive você, né? Então, assim, não dá mais, não tem condições desse cara continuar sendo ministro do Supremo. Então, assim, tem caminhos dentro do Supremo? Tem. Agora, os advogados, eu não estou nos autos, mas eu converso com os advogados, eles ouvem a minha opinião. A minha opinião é que algo precisa ser feito urgentemente, ou para obrigar o Alexandre de Moraes a tomar uma decisão que leve o Bolsonaro para uma domiciliar humanitária, ou algum outro ministro com bom senso que tome uma decisão. Olha, Alexandre, já deu, não dá mais para você continuar tomando conta deste processo, porque você não tem condições, você é totalmente suspeito, você tem interesse pessoal, ao que tudo indica, em matar um cara. Você não pode continuar com essa insanidade de negar um direito legítimo, constitucional, humanitário a um brasileiro, que é o Jair Bolsonaro, e dar uma decisão que coloque ele numa domiciliar humanitária. Bom, uma alternativa que eu queria sugerir aqui é que, se você conhecer algum brasileiro com 129 milhões de reais, eu recomendo o escritório de advocacia, parece que é muito bom, não tem muita experiência, mas parece que é muito bom e que aí você consegue tudo. Resolve tudo, né? Resolve tudo. 129 milhões de reais é o preço. Esse é mais um escândalo, Paulo, que a gente, quando voltar do recesso, já que pegou exatamente a época de recesso do Congresso Nacional, o Senado vai ter que enfrentar essa situação. Vai ter que enfrentar um novo impeachment do Alexandre de Moraes. Não tem como não enfrentar. Não, porque agora, além das questões humanitárias, esse é um cliente. Você imagina se houver uma investigação do Senado, se houver uma avaliação de outros contratos que possam estar havendo. Porque nós sabemos, a quantidade de patrimônio que o Alexandre tem é absolutamente incompatível com a renda dele. E isso em qualquer investigação policial, sinais externos de enriquecimento é uma evidência muito séria. Será que, como você falou, será que o Alexandre de Moraes já não usou da sua força como ministro do Supremo para interferir em diversos outros casos em que a esposa estava advogando e ganhou muito dinheiro com as decisões que foram tomadas com base numa coação do próprio Alexandre de Moraes? A quantidade de pareceres que a Viviane faz é absolutamente assombrosa.
absolutamente assombrosa. Então, enfim, eu quero entrar na questão da sua candidatura, Flávio. Eu sei que a gente tem um tempo limitado, então quero abordar o máximo de assuntos possíveis sobre a sua candidatura. Deixa eu chegar um pouquinho, deixa eu me arrumar aqui. Eu estou escorregando aqui na cadeira. Você está em casa. Sobre a sua candidatura, especificamente, vamos falar aqui sobre... Seu pai tem acompanhado o crescimento da sua candidatura, porque houve do seu anúncio, que foi recebido com muito ceticismo por muita gente até agora, houve um crescimento grande seu, né? Não só nas pesquisas, que está demonstrado nas pesquisas, mas há também um sentimento, dá para a gente capturar um sentimento de otimismo muito grande, e muita gente que era cética a você perdeu esse ceticismo. Teu pai tem acompanhado isso? Vocês chegaram a conversar sobre Paulo, isso? A gente, nas poucas oportunidades que eu tive de estar com ele, eu conversava com ele, levei pesquisas, aquelas iniciais, então, antes do Natal ainda, que já eram surpreendentes até para mim, porque foi um crescimento muito rápido. Mas assim, sempre foi algo que é uma coisa que eu nunca duvidei, porque a força disso tudo, Paulo, não é o Flávio Bolsonaro, é o Jair Bolsonaro. Tava todo mundo aguardando ele apontar para algum nome, e qualquer que fosse o nome, isso aconteceria o que está acontecendo comigo, acredito eu. Com a vantagem de eu ter o sobrenome Bolsonaro e de as pessoas enxergarem em mim um Bolsonaro que muitas vezes elas gostariam de ter visto no próprio Jair. Que eu falo, Paulo, todo mundo que tentou ser igual a Jair Bolsonaro se deu mal, cara. Eu não tenho nenhuma pretensão de tentar chegar aos pés do meu pai. É um cara inigualável. Eu gosto daquela frase do Valdemar. Ele é de outro mundo, ele não é desse planeta. E não é, porque é o cara que é abençoado por Deus. Eu já falei diversas oportunidades, não tem outra explicação para acontecer o que aconteceu com ele se não fosse Deus tomando conta da vida dele, desde a trajetória política dele, da forma como foi, ele ter sobrevivido à facada, os 4 anos de governo, e o que está acontecendo agora também, ele passando pelo que está passando e ainda forte pra caramba. É a maior liderança política do Brasil, não tem como falar o contrário. Então, eu informei para ele algumas vezes como é que estava, ele estava muito feliz com o resultado, ele falou, bicho, vai com calma. Não posso nem usar a expressão que ele gosta de fazer umas analogias que não são muito publicáveis, né? Eu gosto dessa. E a razão para esse sucesso dele inexplicável são essas analogias. Porque ele eu sempre falo isso do meu pai. Quem conhece ele pessoalmente vê que ele não é um personagem. Ele é aquele cara. Mas eu vou só falar o finalzinho, então, já que você gosta desse negócio. Flávio, o bicho vai com calma, daqui a pouco, bate no nariz e sangra aí, cara. Então, vai devagar, não precisa ir com tanta sede ao pote, vai dar certo, você tá no caminho certo. Tô assistindo as suas entrevistas, foi logo depois da entrevista que eu dei no Ratinho, que tem uma repercussão positiva. Tá no caminho certo, vamos lá, é isso aí. Então, assim, eu fico muito feliz de ter o reconhecimento do meu mestre, né? Do meu professor. Sim. A política vai ser sempre o meu norte. Eu falei, pai, tá colocada. Você, mais uma vez, tomou a decisão correta, porque ele enxerga as coisas na política onde muita gente não enxerga, 3, 4, 5 passos na frente. Então, assim, agora estou nos Estados Unidos, volto daqui a alguns dias para o Brasil, vou lá conversar com ele de novo, e ele já deve estar mais atualizado, porque o meu irmão está lá direto, o Carlos, o Renan visitou, a Michele, os advogados estão lá, os médicos, então, obviamente, ele deve perguntar. Ele tem Globo, né, coitado? Ele tem possibilidade de ser... Você não viola a Convenção de Genebra? Isso, pode... Alguém te prender numa sala e te botar para assistir Globo? Ele tem TV aberta à disposição. TV aberta, então, os canais abertos ele pode ficar zapeando lá, mas ele gosta de ver Chaves, cara. Não sei se está passando ainda no SBT Chaves. Cara, eu também gosto de Chaves. Chaves, Chapolin. Eu rio todas as vezes das minhas. Eu também. Inclusive a gente usa o Chaves, mas, enfim, aqui de vez em quando no programa. Mas só para fechar o assunto dele, cara, ele tá sempre informado, não completamente, ele não acompanha com a dinâmica que a gente consegue acompanhar com internet, com redes sociais, mas está lá bem consciente do que está acontecendo e sim, muito feliz com a indicação que ele fez, né, do meu nome. Uma dúvida aqui para você a respeito do... A gente estava falando... Só para deixar claro, aliás, não tem negócio... eu sei a resposta, mas eu quero que você fale aqui, olhando para a lente da verdade, como dizia o Clodovil. Não tem negócio de balão de ensaio. A candidatura é para valer e vai até o final. Deixa eu falar para qual câmera? Essa aqui, né? Você que está apostando aí em balão de ensaio, você que está apostando que é algo que lá ali no final de março, começo de abril, eu vou voltar atrás, a chance é 0. Eu sou pré-candidato e só abro mão se for para Jair Messias Bolsonaro. Para que não restem mais dúvidas. Perfeito. Eu vejo que, conforme essa convicção de que sua candidatura é para valer, e uma coisa que eu vejo, acompanho de perto, é que você sempre foi uma pessoa muito de conversar. Você sempre foi uma pessoa de diálogo. E eu vi que você foi conversar com vários setores da sociedade. Um que mudou de postura, parece que está mudando de postura bastante em relação a você, é a turma carinhosamente apelidada de Faria Lima, né? Os Faria Limers. A Faria Lima tem mudado muito a postura em relação a você. Saiu no jornal, não cometo nenhuma inconfidência aqui, que você encontrou com o André Esteves, inclusive, que é um player importante hoje da elite econômica brasileira. Como é que tem sido, o que o Flávio Bolsonaro tem dito a essas pessoas? Ô Paulo, havia essa dúvida, né, se o meu nome seguiria firme e consolidado.
As primeiras pesquisas já surpreenderam esse pessoal, porque eles eram céticos. As pesquisas que vinham sendo apresentadas me colocavam muito atrás em relação aos outros nomes que estavam na mesa. Então, a cabeça do mercado eu compreendo. Era o seguinte, olha, eu acho que todo mundo tem a mesma opinião, Paulo. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Todos nós sabemos disso. O mercado, acredito que não queira mais 4 anos de Lula. Não é porque o mercado é bonzinho, o mercado é malzinho. Até porque o mercado não é uma pessoa, não é um CPF, né? É um sistema que, obviamente, é usado ali para que, por exemplo, as empresas possam captar recursos para fazer os seus investimentos, gerar emprego. Enfim, é um mecanismo muito complexo e que flutua conforme as expectativas do que eles projetam para frente com relação ao Brasil. E quando vem as primeiras pesquisas, e me dando um resultado, inclusive, acima de outros nomes que estavam sendo colocados na mesa, que inclusive que eram de preferência do mercado, como era o caso do Tarcísio, eles, tá fazendo sentido, não é tão arriscado assim o lançamento colocar o nome do Flávio Bolsonaro para concorrer à presidência. E nessas conversas, Paulo, eu explico isso, eu falo que como é que um candidato é inviável se ele aparece com mais de 30% numa pesquisa, sem eu ter feito movimento nenhum pelo Brasil. Eu nunca fiz um movimento para ser candidato a presidente. Não rodei estados, não fiquei dando entrevista nesse sentido, sempre aqui leal ao que o dono da franquia, que eu falo que é o Bolsonaro, me orientava a fazer, é o Bolsonaro, é o Bolsonaro, é o Bolsonaro. Quando ele fala que sou eu, isso tem essa virada de chave surpreendente, rapidamente as pesquisas já me dão um V0, que a gente chama inicial, muito, muito alto, um piso muito alto, porque estava todo mundo esperando isso, Paulo. Quando o Bolsonaro apontar o nome, esse é o cara. Inclusive, muita gente estava cobrando, tem que ser ainda em 2025. Aí quando o Bolsonaro faz o que eles querem e anuncia o nome, olha, vamos esperar mais um pouco, esperar ver como é que vai estar, se vai consolidar, se não vai, peraí, eu não queria que ele escolhesse o nome, ele escolheu. Talvez que houvesse convicção de que ele escolheria o nome que eles estavam querendo que eles escolhessem. Então foi esse ponto, e outro ponto que eu tenho assim, para que todos entendessem que era não era nada balão de ensaio, eu vou até o final e vou vencer as eleições, né, se Deus quiser. E o outro ponto era com relação à plataforma econômica, que eu não tenho o que inventar. Só tenho que dar continuidade ao que o Paulo Guedes vinha fazendo, que foi um trabalho genial, magistral. O Brasil foi um dos países no mundo que mais rapidamente se recuperou da pandemia. Números econômicos que colocam o Brasil na vanguarda que nunca esteve. Logo pós-pandemia, você vai lembrar, Paulo, o Brasil tinha um PIB maior do que o da China. A inflação no Brasil era menor que a nos Estados Unidos. Crescimento, sim. Então, assim, obviamente... Eu nunca tinha visto o Brasil ter uma inflação menor que os Estados Unidos. Nós batemos recordes de carteira de trabalho assinada, foram mais de 100 milhões de carteira de trabalho assinada num determinado momento, Bolsa batendo recorde, quer dizer, pós-pandemia. E mostrou que, imagina se o Bolsonaro jogou num gramado de várzea, como a gente fala, com lama, e já foi bem sucedido, imagina se ele joga num tapetinho de São Januário. Como é que o jogo não ia ser o resultado ia ser melhor ainda. Então, o que eu tenho dito é isso, a candidatura é concreta, é real, vamos até o final, e a parte econômica, vocês podem ter certeza que eu vou fazer de tudo para montar uma equipe sensacional na parte econômica, com autonomia para fazer o que tem que fazer, e, se Deus quiser, com um resultado ainda melhor do que foi no governo Bolsonaro. Eu ia te fazer uma pergunta agora, já que você falou de São Januário, mas eu não quero te colocar numa situação difícil, que é como é que a gente resolve o Vasco. Mas eu vou dizer assim, vou deixar esse problema do Vasco para... Vamos falar de economia. Nação vascaína, esse ano promete, 2026 vai ser de muitas alegrias, na política e no futebol pra gente. Tem 2 vascaínos aqui no estúdio. A gente está falando de Faria Lima, um outro setor importante do establishment brasileiro que recebeu tua candidatura, você mencionou aqui de passagem com um certo ceticismo, foi o centrão político. Né? A gente tem uma figura icônica, o teu amigo, eu falo aqui sem, porque ele mesmo diz que é seu amigo, eu sei que é, o Ciro Nogueira. Amigo. Eu sei que vocês têm uma amizade pessoal. Ele teve uma posição dúbia. Por outro lado, você tem o União Brasil, que agora parece que talvez resolva voltar para o governo e apoiar o Lula. Como é que estão as conversas com o chamado centrão do Brasil hoje? Bom, Paulo, essas conversas aqui, sempre que eu trato, eu nunca, se não tiver o consenso e a autorização, eu não trago para público exatamente os termos do que a gente conversa. Mas o que eu posso falar é que as conversas são sempre muito boas. O próprio Ciro Nogueira foi uma das pessoas que mais me incentivou, e não foi uma das que mais incentivou, e uma das que primeiro incentivou, aí colocando o nome para ver o que estava acontecendo. Eu que resistia, não queria. Então, tem boa relação com ele, e assim, eu acredito de verdade que eles virão para o nosso palanque, não sei se mais cedo ou mais tarde. As conversas com o presidente também do outro, o co-presidente, né, porque a Federação Progressistas e União, com o Rueda também são muito boas as conversas, eu entusiasta também da minha pré-candidatura, e tá todo mundo nessa página. Será que vai? Porque ninguém quer perder para o Lula. Uhum. E para mim, Paula, a minha pré-candidatura é que é a de segurança, porque a gente não arrisca disputar uma eleição para governo de São Paulo sem o Tarcísio, ou seja, o Tarcísio candidato à reeleição no governo de São Paulo é um palanque importante, ele não perde essa eleição lá de jeito nenhum. Se ele não fosse o candidato a governador, colocaria muito em risco perder
o estado de São Paulo, e também, por que não, o risco de perder a eleição presidencial para o Lula, o Tarcísio perder para o Lula. Então, a minha pré-candidatura dá essa segurança para esse palanque que a gente não perde em São Paulo, eu acho que dá um passo importante no maior colégio eleitoral para a candidatura nacional, para o meu nome, e eu não tenho nenhuma dúvida que eu não vou perder essa eleição para um produto vencido. O Lula é aquela picanha podre, estragada, fedorenta, sabe? Aquela cerveja choca. Você consome cerveja choca? Você come a picanha estragada, podre? Não come. Esse é o Lula, um cara analógico, um cara que já deu a contribuição que ele tinha que dar para o país, enganou muita gente, os resultados são decepcionantes, desastrosos, mais do que nunca nós vemos isso agora. E o Brasil não vai, sabe que não aguenta mais. O Lula está cansado. O Lula tem que ir para casa, né, passear pelo mundo com a Janja, está milionário, né, não precisa de dinheiro público nem para isso. Lula é milionário, é o pai dos pobres, mas quando vai lá para a COP30 no Pará, fica longe dos pobres, né? Fica no iatezão de luxo, não quer ficar lá perto dos pobres, sentindo o cheiro de esgoto, exalando lá dos lugares pobres que tem ali no entorno de onde aconteceu a COP30 lá no Pará. Em vez de resolver os problemas dos mais pobres, aproveitar uma oportunidade como essa, onde centenas de milhões de reais foram gastos ali. E o que melhorou na vida da população no Pará? Nada. E o Lula, o pai dos pobres, isolado, lá no iate de luxo, tomando champanhe com a Janja, e o evento lá rolando solto, os índios reclamando, os pobres sofrendo, indo lá para tirar foto perto do iate, mas voltava para casa para sua realidade triste de ver sua criança brincando numa vala a céu aberto na porta de casa, problema que poderia ter sido resolvido com esses investimentos que foram feitos na Copa. Então esse é o Lula. Eu digo o seguinte, ninguém vai perder a eleição para o Lula. Ninguém perde. Porque não dá, o brasileiro não cai mais nas mentiras do Lula, não vai mais acreditar em promessas mentirosas, que é o que ele sabe fazer. Eu falo que ele é o filho do Gepeto de verdade. Esse cara é o Pinóquio encarnado. Ele é o pai da mentira. Não vai mais enganar o povo brasileiro por 4 anos. Senador, você mencionou o governador Tarcísio. Antes de você ser candidato e anunciar a sua candidatura, eu sei que vocês conversaram. Quando veio o seu anúncio, muita gente, eu me incluo aqui, estranhou a falta de entusiasmo do apoio dele à tua candidatura. Ele fez um apoio, mas vamos estar junto, mas não foi tão efusivo quanto poderia ter sido. Por quê? E como é que está a relação de vocês? Não, quando o Tarcísio foi a primeira pessoa com quem eu conversei, depois que o Bolsonaro tinha tomado a decisão. Porque eu sabia que ele era a pessoa que estava ali na maior expectativa, que podia ser, mas nossas conversas sempre foram no sentido, olha... Ele sempre me disse que não seria. Ele sempre falou que não queria, eu também não queria. Nossa conversa sempre foi nessa linha. Vamos esperar lá para frente, ver o que vai acontecer. Tem tanta água para rolar, para passar embaixo da ponte. Bom, ele falava que não queria, mas eu acho ali que eu tenho um seguinte contexto, Paulo. Tem um pessoal no entorno dele que não é que quer ver o Tarcísio presidente da República. Tem um pessoal que quer ver o Tarcísio longe de São Paulo. Essa é a minha leitura. Com o Tarcísio fora de São Paulo, abre um palanque importante para outros players ali. Essa é a minha leitura, mas assim, o que eu sempre digo, Paulo? O Tarcísio tem que estar forte e eu tenho que estar forte. E a gente tem que estar junto no mesmo palanque. É isso que vai acontecer. O Tarcísio fez um gesto muito legal comigo, que no Natal ele me ligou, estava até com o Carlos em casa, fiquei muito feliz com a ligação dele. Ele falou, Flávio, Feliz Natal, tamo junto, conta comigo. Então, Tarcísio, obrigado pela ligação, fiquei feliz demais com a sua ligação. Botei o Carlos do lado para ver também, que ouvi do próprio Tarcísio o que ele estava dizendo para mim ali. Então, agora, o Tarcísio tá nas férias dele. Inclusive tá aqui nos Estados Unidos também, pelo que eu tô sabendo. E, enfim, tá ali dando uma recarregada nas baterias, como eu também tô. E eu não tenho dúvida, Paulo, que a gente vai estar cada dia mais próximo, mais junto do que nunca, porque o projeto dele, para dar certo, tem que estar comigo, e o meu para dar certo tem que estar com ele. Então a relação tá boa. A relação tá boa, cara. Eu respeito muito o Tarcísio, eu acho que ele é um cara assim, ele é um cara leal ao Bolsonaro, e é uma pessoa que vai, no momento dele, no tempo dele, tá perto, dá o palanque, e vamos caminhar junto, porque a vitória em plano nacional passa também, e principalmente por São Paulo. Agora, uma coisa que todo mundo tem na cabeça, não sei se já te perguntaram isso em alguma entrevista, mas eu acho que é uma pergunta razoavelmente óbvia. O candidato à presidência da República em 2026, a gente sabe, e isso está absolutamente estabelecido, era para ser Jair Bolsonaro. É o candidato que representa o movimento nacional populista no Brasil. O nome bolsonarismo é do Jair. Jair foi inviabilizado não pelo povo, mas pelo judiciário, num inquérito que todo mundo sabe que é fajuto, pelo menos todo mundo que está assistindo, exceto os jornalistas, sabem que é fajuto. Até os jornalistas sabem que é fajuto, mas fingem que não sabem. Começou a se colocar como candidato o seu irmão Eduardo, como possível sucessor de seu pai. O que aconteceu? Imediatamente, o judiciário também inventou uma coisa absolutamente fajuta e louca para poder torná-lo inelegível e impedi-lo de voltar ao Brasil. Então nós temos duas candidaturas de Bolsonaros que foram inviabilizadas não pela vontade popular, não pela dificuldade das urnas, mas apenas pelos burocratas togados. O que
O que faz você crer, ou melhor, deixa eu reformular, você tem medo de que isso também aconteça com você? De que o judiciário invente, porque eles não precisam, né? A história show me the man or show the crime. Me mostra o homem que eu vou te mostrar o crime. De que inventem tirem da cartola alguma coisa contra você? Não tenho medo, pode ser que isso aconteça, que eles inventem alguma coisa, mas não tenho medo, não. E vou te falar mais, sabe quem mas me como fez... que você não tem medo? Sabe quem me fez essa pergunta também? Jair Bolsonaro. Ele me chama de Show, né? Show. Eu não pergunte a origem disso, porque... Não, agora eu vou ter que perguntar. O Carlos pode explicar melhor. O Carlos não gosta de mim. Não posso perguntar pro Carlos. Que bom, você não vai saber. Não vai saber. Mas é brincadeira de criança. Então, Show, tu sabe que os caras vão pra cima de você, né? É o Vaga e o Show, é isso? Não, Vagão? não. Tem nada a ver, não. Não entendi. Tem nada a ver. Você sabe que os caras podem fazer isso. Eu falei, sei. Mas pra mim isso aqui é projeto de Deus, cara. Eu não vou. Não tô nem aí. Tá na mão dele. Então é questão de fé. Fé total. E convicção total que a gente vai mudar esse Brasil, mas com força, tá? Com força. E vai ser um negócio assim histórico pro nosso país. Pode escrever. Agora, então, assim, o que é fé. E eu me sinto preparado também. Eu não conversei muito com a minha esposa sobre isso, lógico, né? Que ela no começo também ficava um pouco com o pé atrás. Pô, a gente tá aqui com nossa vida, está estabilizada. Você tem aí uma reeleição pro Senado bem encaminhada, porque aparece nas pesquisas lá em primeiro sempre. Esse é senador do Rio. Não sei. Eleição e apuração. Eleição e mineração só após apuração. Mas assim, era bem encaminhado, estou bem cotado para Senado no Rio de Janeiro. Mas assim, ela foi entendendo, até por participar de grupos de orações que nós participamos, por ela começar a estar mais próxima de mim em algumas tomadas de decisão. Ela ficou segura também, falou, isso que Deus está colocando no seu coração? Então vamos embora, conta comigo. Então essa é a minha mulher, que eu sei que também não é fácil, que a família sofre muito num momento como esse. Então, assim, é um projeto que eu tô com essa mentalidade. E a minha vontade, meu sonho, cara, é virar uma chave de prosperidade na cabeça do povo brasileiro, o Paulo. Porque do jeito que tá, as pessoas ficam felizes de ganhar Bolsa Família, cara. E eu sempre falo o seguinte, olha, você quer ser a Bolsa Família. Não tem governo que vai tirar a Bolsa Família de você. Você vai continuar recebendo, se você precisar, vai continuar recebendo. E é o papel, obrigação do Estado, dar um mínimo para você ter o que comer. Agora, você que recebe a Bolsa Família, ninguém vai tirar, isso vai ser mantido, isso é ponto pacífico, qualquer candidato à presidência da República não vai ameaçar isso nunca, tá? Agora, você quer que seu filho continue dependendo do Bolsa Família para ter o que comer, ou você prefere que o seu filho tenha uma alternativa, tenha um caminho que ele possa seguir, com o mínimo de educação básica, educação profissionalizante, para que ele possa buscar a prosperidade, o sustento da sua família, sem precisar desse apoio de um programa social? Você quer que seu filho também continue dependendo a vida inteira de um Bolsa Família? Eu tenho certeza que muitas pessoas, Paulo, vão dizer que não. Olha, eu preciso, mas eu gostaria que meu filho fosse doutor, que meu filho tivesse uma profissão, que meu filho ganhasse 3, 5, 10 vezes mais do que eu recebo com esse Bolsa Família. Eu gostaria que minha filha fosse dona de uma empresa própria que ela vai criar, ela vai ser a chefe dela mesma. Acho que esse é o sonho de todo pai. Isso que me motiva também, é virar essa mentalidade. Olha, cara, a gente pode, a gente consegue, depende de nós. Eu postei na minrede social. Teu novo amigo, Pablo Marçal, chama de virar o código, não é isso que ele chama assim? Né? Ele chama de virar o código, né? Virar o código. Mas assim, o Pablo Marçal é um cara que eu conheço ele desde 2022, na verdade. Foi casual o nosso encontro lá em São Paulo. Na verdade, eu estava preocupado de pegar o avião. E foi no dia que estava sendo a votação do projeto da dosimetria no Senado. Quer dizer, vai que eu tô no ar, tem um projeto e eu não consigo votar. Sim. Eu fiquei em São Paulo. Aí eu vou fazer o que aqui? Pô, você não quer ir lá conversar com o Pablo Marçal? Eu falei, quero, vamos lá bater um papo com ele. Pô, ele me recebeu de braços abertos, cara. Ele, enfim, a gente já tinha trocado mas a gente já tinha trocado algumas ideias há um tempo atrás. E ele falou, o que você quer que eu te ajude? Eu falei, cara, quero que você... Ele estava dando uma palestra num curso que ele faz aí. Cara, vamos lá. Vou pedir pro seu público, aqui tinha acredito que umas 400 pessoas mais ou menos. Vou pedir pro seu público orar comigo, vamos lá? Vamos embora. Foi assim, cara. Foi só o que ele fez. Ele foi abrir o palco dele, que ele não faria para qualquer um. Sim. Fizemos oração, eu proclamei algumas palavras que eu tenho dito em voz alta, que eu acho que me dão também proteção, porque isso aqui, Paulo, é também uma guerra espiritual. Por isso dessa forma. Você anda com o seu pastor, é isso? Isso aqui o pastor tá do meu lado direto aí, pastor Pedro. Então, assim, eu encaro também dessa forma e me sinto muito protegido. Isso aqui me dá segurança. Você tem medo? Não, porque eu sei que o Deus vai fazer comigo o que tiver que fazer. E se não fosse uma coisa que eu não vou juntando os pecinhos do quebra-cabeça do que eu ouço há bastante tempo, do que eu estou enxergando no cenário político, Paulo, eu não seria maluco de ir para uma aventura. Então, assim, eu não estou indo para uma aventura. Eu estou indo para um projeto de resgate do Brasil. Você quer uma almofada, Flávio? Eu quero, cara. Porque... André, tu pega uma almofada qualquer para mim? Aqui escorrega, né? O couro escorrega para... Cadeira nova, estúdio novo, as pessoas vão suando, né? Porque como sua bunda, aí as pessoas vão suando e aí daqui a pouco a cadeira... Não é bunda suada não, cara, que é a calçadinha escorregando no couro. Tem alguma, ainda da época da rachadinha, ficou alguma coisa? Tem algum processo? Não, tá tudo arquivado como tinha que ser. O que aconteceu ali? Aliás, é um bom tema, porque tem gente que é seu eleitor e que não sabe até hoje o que aconteceu ali. Às vezes as pessoas vêm com objeção, não, mas eu não gosto de rachadinha. Eu falo assim, mas o que tem de rachadinha? A pessoa não sabe nem articular pra mim o que houve.
Sabe o que é? Não sabe Então o que houve ali? Por Olha, que te acusaram? Qual era a acusação? Aquelas acusações, aquele show de horrores. Vejo da cor do Brasil. Agora vamos lá. Todas aquelas acusações, aquele show de horrores, você sabe que eu nunca teve início um processo criminal contra mim. Ah, você nunca foi indiciado? Nunca teve, não, fui denunciado. Nunca fui denunciado. Nunca teve início um processo criminal contra mim. E você pega as investigações, cara, aquilo ali é uma manipulação horrorosa desse negócio de COAF. São pessoas ali que fazem um trabalho para te acusar de coisas que não existem. Ah, que é uma movimentação atípica. Cara, movimentação atípica pode ser qualquer coisa que eles quiserem. Só que tudo compatível com a minha renda. Você pega, foram mais de 40 ex-assessores meus, Paulo, ouvidos. Não tem um que fala que eu pedi dinheiro em troca de alguma coisa, que eu empreguei em troca de dinheiro. Nada. Não tem nada, absolutamente nada. O meu patrimônio compatível com a minha renda. Aquele que chegou a ser preso, como era o nome dele? O Queiroz. Ele aqui ali, ele tinha uma autonomia para contratar algumas pessoas, ele até confessa algumas coisas ali, mas até ele e as pessoas que ele contratava diziam, botavam no papel, olha, eu nunca tive, né, o Flávio nunca me pediu nada, nunca condicionou nada. Então, assim, é um grande atestado de idoneidade para mim. Só quem pensa, explora de outro jeito. Porque, na verdade, Paulo, eu percebia que ali não era para atingir o Flávio Bolsonaro. Aquilo foi final de 2018. Eu não pude nem comemorar a minha eleição para o Senado, porque foi em outubro de 2018, houve eleição, me elegi, meu pai se elege na sequência, e no comecinho de dezembro que começam a surgir essas denúncias. E eu, em 16 anos de vida pública, eu já era deputado há 4 mandatos. Paulo, nunca teve uma vírgula contra mim. Nada. Bastou meu pai se eleger presidente da República para começar a fazer isso comigo. Eu acho que eles queriam ali, de alguma forma, tentar botar o presidente Bolsonaro de joelhos, uma espada na cabeça dele, não conseguiram. Eu fui uma grande muralha ali que impedia que isso acontecesse. O que é um bom ponto até para a gente abordar. Eu quero te perguntar sobre essa muralha, sobre CPI da Lava Toga, que isso também é uma coisa narrativa repetida, que é importante a gente vencer aqui. Antes, nessa mesma toada, negócio de loja de chocolate, casa de 6 milhões em Brasília, queria que você falasse um pouco sobre isso. Eles me acusam de essa narrativa mentirosa. O Bolsonaro, ele não conseguiu fazer o governo porque tinha que salvar o filho dele. Mentira, cara. Todo o meu processo não teve nada a ver com Brasília. Não tinha nada que o presidente da República pudesse fazer. Meu processo foi investigado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Aonde ele foi enterrado foi no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Depois os recursos é que foram chegando até Brasília, mas já estava tudo resolvido no mérito lá embaixo. Não tinha mais nada que pudesse ser feito. Então, assim, meu pai não fez. Foi o Supremo que derrubou o seu processo? Não, já tava, só manteve o que o Tribunal de Justiça fez. E como tinha que manter, porque foi tudo ali uma ilegalidade atrás da outra, um show de horrores. E que todo mundo viu que era para perseguição, não era para investigar nada de errado que eu tivesse feito. Mas aí os caras do Supremo agiram porque a gente sabe que eles não agem por consciência, não sei nem quem foi o ministro relator. Mas assim, até para fazer ali exceto o que a gente está vendo com meu pai, que eu acho que é assim, uma coisa totalmente fora da curva. Foi um novo fato, foi realmente anormal. Foi muito fora da curva, que não acabou com meu pai, né? Sim. Mas assim, tirando isso ali, não tinha como. Eles não podiam inventar alguma coisa que não estava ali em toda a investigação. Então, não tiveram dificuldade de manter. Nunca fiz isso. Porque muita gente parte, não. Você sabe que eu vim da política do Rio, nós dois, né? Mas eu vim da política do Rio e era muito comum isso na Assembleia Legislativa lá do Rio. Em qualquer lugar isso acontece aí, Paulo. Mas assim, da minha parte nunca houve. E esse processo é uma prova de que eu nunca pratiquei isso, que eu nunca fiz isso de errado. Nunca teve rachadinha na parte do Bolsonaro. Então, só que a imprensa explora. E é fácil, né, você botar Flávio e usar esses adjetivos. E aí, com relação à casa, cara, a acusação foi que eu peguei o financiamento no banco para comprar uma casa. Olha, que maluquice. Você pega o que eu escuto é que você pagou à vista a casa de Não paguei à vista. Eu dei entrada na casa, todo o patrimônio da minha vida, já 20 anos, né, de vida pública. Eu não vivia só da política. Eu já tinha uma atividade empresarial. Continua tendo. Eu comecei a advogar com mais força em especial depois que meu pai deixou de ser presidente. Eu sou advogado também. Então, em função disso, eu peguei o financiamento, uma taxa que depois eu descobri que existiam taxas menores, inclusive, mas eu não tinha lastro de renda para pegar uma taxa menor. E aí eu fui acusado de ter sido beneficiado porque era filho do presidente por pegar um financiamento no banco, cara. Acho que o banco empresta dinheiro para alguém porque eu tenho olho verde. Tá de brincadeira. Então, assim, eu peguei o financiamento, fui pagando ele com muito custo e, graças a Deus, eu consegui, sem ser com a política, com a minha advocacia principalmente, consegui ganhar algumas causas, as poucas que eu advogo, fui bem sucedido, consegui quitar a minha casa. Tanto é que uma deputada de Brasília, que eu não quero falar o nome dela, entrou com uma ação popular contra mim, que os caras fazem isso, né? Os caras perturbam pra ti. Aí você gasta tempo, dor de cabeça, tem que contratar advogado, e a ação foi arquivada, não tem 4 meses. Arquivada porque não tinha totalmente infundada a acusação de que eu teria feito alguma coisa errada com relação a essa minha casa em Brasília que eu comprei. Então, assim, é bom de falar desse assunto. É importante. Para que as pessoas tenham a consciência de que não tem telhado de vidro, amigo. Não tem, só se inventarem um novo. Porque todos que tentaram foram por água abaixo porque eu não fiz nada de errado. Eu acho que se tivesse, seria uma burrice muito grande você ser candidato. Sim. E a história de que teu pai... Bom,
O fato é que vocês enterraram, vamos chamar aqui, vou usar o termo depreciativo que eles usam, a CPI da Lava Toga lá atrás. E o que muita gente, inclusive o pessoal daquele movimento de São Paulo, que eu não vou citar aqui o nome para não dar moral para eles, o movimento do Bumbum Livre. Eles dizem, repetem ad náusea o tempo inteiro que o teu pai vendeu o governo para salvar a tua pele, que a CPI por que enterraram a CPI da Lava Toga? Ô Paulo, qual é o governo, qual é o presidente? Mas você coloca no lado do presidente Bolsonaro. Você é o presidente Bolsonaro. Você quer uma CPI no teu governo contra o judiciário? Eu quero. Uma primeira pergunta, peraí, vamos chegar lá. Eu quero. Se eu tiver maioria no Senado. Se você tiver o presidente dela, se você tiver o relator dela, né, se você tiver força no Congresso, beleza. E não era o caso. Era Senado ou era Câmara? Era no Senado. Era no Senado. Aí a próxima CPI... Não, aí você imagina, se assim... Veio da pandemia, como a CPI da pandemia mostrou como é que a gente tinha dificuldade ali no Senado. A gente foi tendo derrotas políticas, não teve nada na pandemia de corrupção, de atraso, de nada disso. Foram sempre as narrativas ali construídas numa CPMI, aí sim a CPMI eram deputados e senadores, que a gente não tinha maioria. Aí é pau, pancar. Você imagina antes ainda uma CPI dessa contra o judiciário. Era capaz do PT entrar com o HC lá, ó, tranca aqui a investigação. Você imagina que ia convocar ministro do Supremo para sentar ali e o cara vinha de bom, né, bonitinho, sentar para dar depoimento, com o Randolfo Rodrigues, presidente da CPI, e a Soraya Tronic de relatora. Essa CPI da Lava Toga que a gente tinha que aprovar. É isso que estamos dizendo. Essa era a coisa boa, que ia salvar o Brasil dos desmandos de alguns ali no judiciário. Tá de brincadeira. Né? Então, assim, meu pai tinha essa clareza e falou: olha, não dá para brigar. É burrice você fazer isso. Eu só quero paz para governar. E foi, obviamente, qualquer passo que eu sempre dei na política, o Paulo, ele foi com a aquiescência e a orientação dele. Então, assim, foi uma coisa que usa, é uma narrativa que usam contra mim, daquelas pessoas que vivem no mundo da lua, que não conseguem fazer uma análise dentro da realidade ali, em 30 segundos é desmontada. Imagina uma CPI dessa que não iria para frente, não seria implementada, e que a gente ia ter derrotas, e era capaz até de encerrar o governo do Bolsonaro antes. Né? Já que o presidente está apoiando isso aqui, vamos inventar alguma outra coisa além do que ele já fazia intervenções. Sim, várias vezes no Poder Executivo. Você imagina se tivesse rodando uma CPI dessa no Senado, como é que não ia ser? Então, assim, o que meu pai sempre teve, o presidente Bolsonaro, ele é um cara tão fora da curva. Ele disse, cara, não quero brigar com ninguém. Eu quero governar isso aqui, eu quero fazer a coisa certa, eu quero mudar o meu país. Ele sempre foi assim, e tem que ser. Para que você vai ficar arrumando briga onde não tem necessidade? Mas só que, infelizmente, a coisa foi se agravando. Não seria uma CPI dessa que nos impediria de chegar ao ponto que chegou hoje. Para mim, está muito claro, Paulo, que, em especial com relação ao Alexandre de Moraes, já era uma coisa premeditada desde o primeiro dia de governo Bolsonaro. As decisões que foram tomadas. Eu te dou um exemplo. Com 1 ano e 4 meses de governo, foi quando, no dia 29 de abril de 2020, foi quando Alexandre de Moraes dá aquela canetada proibindo o Alexandre Ramagem, que era delegado da Polícia Federal, não era nem deputado ainda, que era delegado da Polícia Federal, foi impedido de ser nomeado como diretor-geral da Polícia Federal. Qual o fundamento? A vontade de Alexandre de Moraes. Isso com 1 ano e 4 meses de governo, antes de pandemia ainda. Naquele momento já estava a situação esgarçada, a relação institucional esgarçada, por tensionamento do próprio Supremo. Que ficava aquela coisa, sabe, Paulo? O Jair Bolsonaro vai dar um golpe militar. Isso já foi na campanha de 18 ainda. Vai dar um golpe se ele se eleger. Ele se elege. Aí começa ali, acredito eu, né, pessoas como Alexandre de Moraes a criar situações, a inventar situações, a fabricar dificuldades para o presidente Bolsonaro, pensando o seguinte: olha, se ele tentar fazer alguma coisa, eu puxo essa gavetinha aqui e inviabilizo o governo dele, eu puxo essa gavetinha aqui e ataco alguém da família dele, eu puxo essa gavetinha aqui e me protejo. Isso foi acontecendo ao longo dos 4 anos de governo. Com a pandemia isso se agravou. E aí, quando chegou as eleições em 22, meu amigo, foi que todos assistiram, num desequilíbrio total, o TSE com coordenação do Alexandre de Moraes, fazendo de tudo para desequilibrar a disputa entre Bolsonaro e Lula. E aí o Alexandre de Moraes foi vitorioso, não foi o Lula, né? O Lula deve ao Alexandre de Moraes essa eleição, por todas as intervenções que aconteceram, as decisões que eram tomadas. O Gilmar Mendes diz isso abertamente, que eles devem ao judiciário. O Lula deve ao judiciário. Você vê ali a palavra não é minha, a palavra de Gilmar Mendes. Missão dada, missão cumprida. O outro ministro lá do STJ aqui dá um tapinha na cara do Alexandre de Moraes, né? Como diz, estamos juntos, conseguimos ter vitória. A redação, né, de alguns grandes veículos de comunicação comemorando quando o Lula foi declarado presidente da República. Então foi um sistema que tirou o mandato, o governo do presidente Bolsonaro. Mas não só isso, Paulo. Foi esse sistema que, por uma questão pessoal contra Bolsonaro, tirou o Brasil do caminho da prosperidade que ele estava indo. E agora eu tenho certeza que alguns se arrependem. Eu particularmente não acho que foi uma questão pessoal contra Jair Bolsonaro, tá? Eu acho que o seu pai representa um movimento que é um movimento popular e que a questão é contra o povo. O Donald Trump tem uma frase muito boa, né? Eles não querem me pegar, eles querem pegar você. Eu só estou no caminho deles. É verdade. Então, eu acho que o seu pai se colocou no caminho que atrapalhava o interesse de muita gente. O que me leva a um ponto que esse choque
com o judiciário e com o sistema, propriamente dito, esse sistema que levou o Lula, era inevitável que talvez teu pai não tenha feito esse movimento. E a pergunta que eu tenho para você, nesse sentido, me remete à última entrevista que o professor Olavo de Carvalho deu, ele concedeu, foi curiosamente a mim, e naquele momento, nós estávamos ali ao final de 2021, e ele disse, nós já perdemos, porra, ele dizia. Que ele quis? Aí muita gente, a imprensa virou e falou assim, Olavo de Carvalho diz que Bolsonaro já perdeu a eleição. E aí o Olavo veio e corrigiu ainda a imprensa, a repercussão da imprensa, dizendo, não estou dizendo que nós perdemos a eleição. Eu estou dizendo que nós já perdemos porque o Jair Bolsonaro não conseguiu neutralizar os meios de ação dos adversários. E eu faço uma pergunta honesta aqui a você. O que você tira de lição disso do próprio professor Olavo de Carvalho e do teu pai, tá na situação que está agora? O que pode ser feito diferente caso você seja eleito em 2026 para neutralizar justamente esses abusos que levaram à situação que a gente vive hoje em dia? Olha, vou usar uma outra comparação do professor Olavo. A gente tem que ganhar o bolo e a cereja do bolo. A cereja do bolo é a presidência da República. O bolo, entre outras coisas, é o Congresso Nacional, que é quem pode dar o suporte, não só com relação ao impeachment de ministros, mas com relação à mudança na Constituição, a melhorar a legislação penal para deixar o vagabundo muito mais tempo preso do que ele fica hoje, de verdade. Mudar mas aí eu faço a pergunta, Nacional. eu desculpa te interromper, Flávio, mas eu faço a pergunta que o espectador com certeza está fazendo agora. E de que adianta? Ele ganha o Congresso, como o Congresso tantas vezes agiu esse ano, e o Supremo vai lá e vai contra o que o Congresso mandou. Não, mas aí o Congresso, com certeza, com um presidente do Congresso que seja alinhado conosco. Quando eu falo de levar o bolo, a cereja do bolo é a presidência. Quando eu falo de levar o bolo, que é o Congresso, é termos uma bancada de deputados, em especial de senadores, maior e mais fidelizada do que nós temos hoje, uma coisa que eu tenho convicção que vai acontecer. Isso aqui vai realinhar o país, o Paulo. Não vou chegar aqui e falar, vou fazer igual um cara desse movimento que você falou agora aí, o cara fica de saia com a espada numa mão e um pirulito roxo na outra, dizendo que vai fazer a revolução. Não, o Bolsonaro atrapalhou nossa revolução. Eu acho que o caminho não é esse. Nós somos pessoas adultas, civilizadas. Eu acredito que o caminho é pela política. E a população, o eleitor em especial, Paulo, esse eu acho um legado também do Bolsonaro, a cada eleição ele enxerga a importância de votar num presidente e num deputado e num senador alinhado. Ele enxerga a importância de votar num governador e num deputado estadual alinhado com este governador. Para que as coisas possam começar a mudar. E nós somos conservadores. Eu não estou falando não posso defender aqui, pegar em armas, ou, enfim, ficar fazendo bravata, falando, enganando as pessoas que eu vou fazer. Eu não vou. O meu caminho, a saída que eu vejo é pela política. E eu tenho a convicção que nós vamos ter uma bancada muito maior de senadores e deputados que vão dar esse suporte que a gente precisa para as coisas voltarem à normalidade no Brasil. Deixa eu voltar para a tua campanha. Eu sei que ainda é cedo, a gente está em janeiro, o processo eleitoral nem começou, mas eu posso aqui dar uma provocada te perguntando se você já começou a pensar em nomes para vice. Se é possível, muita gente está cogitando, pensar em um vice de direita também, ou de uma direita mais liberal, talvez um partido novo, se é possível pensar, ou se a gente deve esperar um vice mais do centrão por causa da composição política, que é importante. O que você tem na tua cabeça? O que dá para falar até agora? Não, assim, óbvio que eu penso em nomes, e a gente precisa esperar, Paulo, não tem jeito, não estou enrolando, não estou fugindo da sua pergunta. Mas essa data de desincompatibilização de governadores, em especial, que é dia 4 de abril, se não me engano, ou seja, depois dessa data, aqui a gente vai ter um cenário real de quem vai ficar no cargo de governo, de quem vai sair do mandato de governador para se candidatar a alguma outra coisa, é que a gente pode começar a trabalhar com os nomes. Mas assim, eu tenho na minha cabeça que, acima de tudo, tem que ser uma pessoa alinhada ideologicamente e uma pessoa que agregue algo à minha campanha. O que eu não acho que a escolha do meu pai para vice, por exemplo, agregou muita coisa à campanha dele. Eu penso diferente disso. Eu acho que a gente não tem que... A primeira foi a pior. Não, eu digo o seguinte, mas, 2018 mas na primeira era um outro contexto. A gente sempre fala, você não pode usar as mesmas estratégias para problemas diferentes, né, para batalhas diferentes. Você não pode usar a mesma estratégia. Eu acho que no segundo mandato, nada contra a pessoa do General Braga Neto. Eu adoro ele, um cara fantástico. Um homem injustiçado. Um homem injustiçado, também está sofrendo como meu pai está sofrendo. Mas é uma pessoa assim, que não agregava eleitoralmente, vamos dizer assim. Porque meu pai militar, ele era um militar também, já estava no governo, quer dizer, não via. Eu enxergo diferente. Eu acho que tem que ser um nome que traga ainda mais confiança para uma chapa como essa, que traga ainda mais estabilidade para o país. É isso que eu vou buscar. Falando aqui entrando numa parte mais propositiva aqui da entrevista, pensando como que seria o presidente Flávio Bolsonaro. A gente tem, sem dúvida nenhuma, grande preocupação sempre das pessoas é a situação econômica. E o Brasil está realmente numa tristeza econômica, né? O povo brasileiro está muito pobre. Quando a gente está aqui nos Estados Unidos, a gente vê o quanto que ganham as pessoas no Brasil, a gente fica impressionado. Isso não mostra nada além da pobreza do povo. O Brasil empobreceu muito nos últimos anos. A pessoa que precisa de um Bolsa Família para ter o que comer,
Você vê que está numa situação difícil. A população toda muito pobre, a classe média muito pobre, as pessoas com muitas dificuldades, endividadas, os empresários muito ruins, as contas públicas, quando a gente entra na questão mais macroeconômica, eu gosto sempre de descer para a microeconomia, para a vida das pessoas, mas quando a gente entra na questão das contas públicas, que tem efeito na vida das pessoas, as contas públicas com maior déficit público da história, a gente está com índices dilmésticos de déficit público, nós tivemos agora, mês de novembro, foi o pior da história, nós estamos com estatais absolutamente saqueadas, quebradas, viu a situação dos Correios, mas não só dos Correios, os estatais estavam dando lucro no governo do seu pai. Como você disse, até quando você conversa com o pessoal da Faria Lima, as pessoas têm a noção de que ninguém aguenta mais 4 anos de PT. E agora, como é que se reverte isso? Você falou do Paulo Guedes, que era o posto Ipiranga do teu pai. Existe um posto Ipiranga da economia já na cabeça do Flávio Bolsonaro? Ô, Paulo, certamente essa experiência do meu pai eu vou querer repetir. As pessoas, né, vão escolher o caminho da prosperidade ou o caminho da destruição, da desgraça com o PT. Então essa, para mim, a eleição não vai ser sobre Bolsonaro e Lula. Vai ser qual caminho o Brasil vai querer seguir. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil vai escolher o caminho da prosperidade e não o caminho das trevas com o Lula. E eu tenho conversado com muitas pessoas, e não sei se vai ser um posto Ipiranga, mas o que eu vou querer mostrar para o brasileiro, Paulo, é que vai ser um time, se eu puder, um time ainda melhor que o do Bolsonaro, com autonomia para tomar as decisões na parte que interessa, que resulta aí em geração de empregos, resulta nos investimentos que vão trazer esses empregos, né, para o nosso país, resulta em você conseguir ter uma política de conseguir arrecadar mais, cobrando menos impostos, baixando impostos, como foi uma obsessão do presidente Bolsonaro. Quando você vê um anúncio do governo Lula, aumentou a arrecadação em tantos bilhões de reais esse mês, recorde de arrecadação esse mês. O Lula faz o quê? Ele gasta mais. Ele pega e vai viajar com a Janja para algum lugar, né, em avião de luxo, pagando diária de quase 100 mil reais por noite. Janja já gastou mais de 100 milhões de reais como primeira-dama em passeios que ela faz e eventos que ela faz pelo mundo. Vamos aumentar aqui alguma coisa que possa me trazer mais votos. Esse é o Lula, que se explora as contas públicas. Como é que era o Bolsonaro, quando tinha um aumento de arrecadação? Ô, PG, vem cá. O que a gente pode reduzir de imposto aqui? Dá para tirar imposto disso aqui? Ele reduziu o imposto de vários produtos. Na pandemia, ele reduziu os impostos de importação de mais de 1.000 produtos para a saúde. Ele reduziu o imposto para importação de placas de energia solar. Ele zerou os impostos federais de gasolina, diesel e álcool, etanol. Zerou impostos aí onde ele acreditava que podia incentivar o turismo. Ele falava muito e foi criticado, né? Vou zerar imposto aqui de jet ski. Cara, não é o jet ski em si. Quando você baixa imposto num produto como esse, mais pessoas que têm dinheiro vão comprar o raio do jet ski, que precisa de abastecer. Quer dizer, vai gerar arrecadação com combustível para botar ali. Precisa de mais pessoas para fazer a manutenção desse jet ski. Quer dizer, vai ter que contratar mais pessoas que vão fazer a manutenção dessa máquina. Tem que arrumar um lugar para deixar esse jet ski, você vai pagar para alguém tomar conta daquele equipamento. Quer dizer, olha quantos empregos indiretos você não pode gerar com isso. É um raciocínio simples assim. É um raciocínio central da Bolsonaro, economia liberal. Como é que eu posso reduzir? Assim, essa era a obsessão dele. Então, na economia, Paulo, não tem dúvida que vai ser isso. Ele mostrou que com um governo mais digitalizado, menos burocracia, que foi o que ele fez, a gente tem que dar continuidade a isso, ele conseguiu ainda assim aumentar a arrecadação. Porque quando chega no ponto que está, que ninguém consegue mais pagar impostos, qual é a consequência lógica do ser humano por sobrevivência? Vai começar a sonegar. Que é o que já está acontecendo. Então a tendência daqui para frente pode aumentar imposto, é o tal da curva de Laffer, né? Uhum. O PG ensinou isso lá pro meu pai muito bem. Então ultrapassou esse ponto, por mais imposto que você crie, ou aumente, como o Lula faz, praticamente um imposto aumentado ou criado a cada 37 dias, né? Não é à toa que o ministro da Economia é o Tachad, pior prefeito da história de São Paulo, e o cara que não pode enxergar um bolso que conseguiu juntar mais o dinheiro que ele quer taxar, quer meter a mão. Bom, agora a gente tem, segundo alguns, a maior carga tributária do planeta, né? Não, e vai ficar pior, né? Que a gente assim, agora, se a gente começou a valer, entrou em vigor o IVA, né, o imposto de valor agregado, que o Brasil tem simplesmente o maior do mundo, na faixa de 29%. E isso, assim, inclusive nós estamos tomando algumas medidas com relação a isso, Paulo. Porque profissionais liberais, por exemplo. É quebrado. Assim, o Estado virou sócio majoritário do teu negócio. Exato. Mais de 50% de imposto para pagar, em alguns casos, como advogados. Né, como prestação de serviço, qualquer prestação de serviço está ferrada. Então a gente vamos, inclusive, estudar um caminho jurídico para isso. Esse é outro ponto que a gente vai ter que revisitar. O amigo apoiou essa reforma. Né? Porque era para São Paulo era bom, né? Não sei. Eu acho que a arrecadação de São Paulo é ruim para São Paulo. Eu também acho. Então, assim, isso é um assunto que vai ter que ser revisitado. Tem que ser uma reforma tributária que prometeu simplificar e que dificultou ainda mais e deixou a vida do brasileiro ainda mais cara. E esse não é o caminho, de forma alguma, não deu certo em lugar nenhum do mundo. No Brasil também não vai dar certo. Você pretende copiar teu pai em anunciar um ministro da Economia antes? Pretendo anunciar para estar, inclusive para transparência, para uma chapa como essa. Olha, o rumo que a economia vai seguir com o Flávio Bolsonaro vai ser este aqui. Já tem nome em mente? Com o Lula, tem.
Com o Lula, Não vai falar agora. não. Com o Lula, o caminho é esse aqui. É mais impostos, né? É mais sofrimento para a população, é mais burocracia, é mais corrupção. O Brasil não aguenta. Mas dá para dizer que vai ser, então, um nome, pela tua postura, dá para dizer que é um nome liberal. Com certeza, para, mais uma vez, dar continuidade àquilo que o Paulo Guedes vinha fazendo, que eu acho que é o caminho correto, com alguns ajustes finos ali, logicamente. Falando de posto Ipiranga em relações, em economia, vamos partir para a área de relações internacionais. Eu vejo que você tem uma interação muito grande com o teu irmão Eduardo, que inegavelmente hoje o político brasileiro com um maior grau de conexão internacional, né? Eduardo circula espetacularmente no Oriente Médio, circula espetacularmente na Europa, circula obviamente aqui nos Estados Unidos, todo mundo sabe, na América do Sul. É impressionante, é absolutamente impressionante a forma como o Eduardo já é reconhecido internacionalmente. O que dá para imaginar Flávio Bolsonaro na área de relações internacionais? Porque hoje a gente tem um Brasil que está alinhado com China, Rússia, Venezuela, e vamos falar de Venezuela ainda um pouquinho, Venezuela, Cuba, Colômbia, que é o próxima bola para ir para caçapa. Como é que a gente pode imaginar, até grupos terroristas, né? Hamas, Hezbollah, como é que a gente deve imaginar a área de relações internacionais de um governo Flávio Bolsonaro e como é que você enxerga a influência do Eduardo? Olha, eu acho que para mim a gente tem, graças a Deus, temos um craque em casa nessa parte de relações internacionais. É um privilégio poder contar com o próprio irmão, ou seja, a lealdade é 100%, é sangue do meu sangue, com a competência que ele tem. Então, eu fico muito tranquilo com relação a isso, como você falou. É uma pessoa que abre portas em praticamente todos os países do mundo. Né? Em relações internacionais, a gente tem que defender os interesses do Brasil. Então, ninguém melhor do que, imagina, Flávio Bolsonaro, presidente da República, tendo alguém que pelo mundo possa trazer investimentos para o Brasil, que esteja ele falando em nome do presidente da República com o mesmo sobrenome, que dá muito mais credibilidade, além da habilidade que ele tem de cultivar esses relacionamentos ao longo dos anos. Tenho certeza que, ou pelo menos eu não conheço ninguém que tenha no Brasil alguém que reúna essas mesmas qualidades, que pode ajudar muito o nosso país. Né? Lá atrás foi motivo de chacota, né? Quando o presidente Bolsonaro pensou em indicá-lo para ser, né, embaixador nos Estados Unidos, seria um golaço. Teria sido hoje, muitas pessoas que faziam pouco caso enxergam que seria um golaço por causa disso, a relação pessoal que ele construiu, a relação de credibilidade que ele construiu, e isso, sem dúvida alguma, daria muito mais celeridade e volume de negócios, trazendo para o país uma pessoa como o Eduardo Bolsonaro intermediando. Então, assim, eu tenho muita confiança nele, na capacidade dele, nos relacionamentos dele e no respeito que ele conquistou internacionalmente. E, obviamente, a orientação do Brasil nessa pauta de relações internacionais a partir de 27 é ter um pragmatismo, sim, mas que, obviamente, leve em consideração essa questão de estarmos negociando com uma economia livre, uma economia aberta e com democracias, que eu acho que é importante para a gente, né, para poder, enfim, os contratos serem cumpridos, né, de uma forma como foram combinados. Partindo para a área de segurança pública, que é uma área muito importante, e eu sei que é muito cara a você também, porque você, inclusive, é presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado. O que a gente imagina, né? A gente tem hoje um Brasil com 1/4 do território ocupado por facções narcoterroristas. O Brasil não controla 1/4 do seu próprio território, ou seja, o tamanho, se o narco fosse um estado, né, se fosse um país, já seria talvez um dos maiores países da América Latina, só pela quantidade de território que eles controlam no Brasil. Não há como se falar em soberania nesse caso. Eu sou do Rio, você é do Rio, a gente viveu isso, né? Eu não vivo mais, mas a gente viveu isso, a gente sabe como é que é, a gente sabe como isso é para a nossa vida, de classe média alta, mas também para as pessoas mais pobres, as pessoas mais comuns. A gente viu a operação policial do Rio de Janeiro no final do ano passado, totalmente criticada pela imprensa, mas totalmente aplaudida pela população. Essa pauta de segurança pública é uma pauta central e é uma pauta popular, é premente para o povo brasileiro. A gente tem, por outro lado, o exemplo mais bem sucedido do mundo nessa história, talvez a maior revolução de segurança pública do mundo. Você foi acompanhar de perto no final do ano passado, que foi o que foi feito em El Salvador pelo presidente Bukele. Portas abertas pelo Eduardo Bolsonaro. Verdade, portas abertas pelo Eduardo Bolsonaro. A pergunta para você, o Bukele, para fazer o que fez em El Salvador, passou também por uma reforma grande, inclusive com duras punições dentro do judiciário. Qual é o plano Bukele do Flávio Bolsonaro? Olha, é uma experiência de vida aquilo que aconteceu lá. Quem dá opinião sobre a realidade de El Salvador sem conhecer, tá dando chute, tá fazendo torcida. Então, é verdade, o ponto principal, Paulo, é que esses narcoterroristas, eles deixaram de ter uma renda apenas de vender cocaína e maconha. Né? Eles passaram a ter um modus operandi de domínio de território. Aí, junto com o tráfico de drogas, tem a questão das armas, que eles conseguem adquirir as melhores do mundo, com o poderio financeiro que eles têm, em função de começar a explorar quem mora nessas regiões. Então, o gás mais tem que comprar, a população tem que comprar o gás mais caro, tem que comprar a internet que eles fornecem, tem que pagar, quem tem uma barraquinha de cachorro quente tem que pagar lá R$50 por semana para poder vender o cachorrinho quente dele naquela área dominada
por esses narcoterroristas. Só para que todos tenham compreensão, Paulo. Se a gente pegar só a população do Brasil, você falou, 25% dos moradores no Brasil, dos habitantes brasileiros, vivem em áreas dominadas por esses narcoterroristas. Exato. É como se pegasse Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Olha o tamanho, olha quantas milhões de pessoas. Seria um dos maiores quase países. 30 milhões de pessoas vivendo sob o domínio desse tipo de marginal. E assim, o que eu tenho feito como presidente da Comissão de Segurança Pública? Cara, não tem outro caminho. Endurecimento da legislação penal de verdade. Tem que construir muito presídio. Esse papinho tem que construir mais escolas, menos presídios. A gente tem que construir escola, só que tem que construir muito presídio. Porque as pessoas têm que cumprir a pena às quais elas foram condenadas de verdade. Mas as pessoas cometeram crimes, não é inventar quem está com a camisa amarela do Brasil passeando em algum lugar, o que quebrou uma vidraça em Brasília é condenado a 17 anos de cadeia, não. Tá? Não é pichar uma estátua com batom que é crime. Criminosos que levam terror para as ruas. Esse criminoso que domina uma favela como essa, ó, Paulo, que usa um fuzil, que bota o fuzil na cabeça de um pai de família, ó, me dá sua filha aqui, que sua filha agora é minha. Eu vou ficar usando a tua filha, estuprando a sua filha o tempo que eu quiser, porque eu que mando aqui. A gente tem que libertar essa menina. A gente tem que libertar esse pai que fica impotente, não tem o que fazer, vendo sua filha ser raptada para ficar sofrendo na mão de marginal como esse. Não dá para ter pena desses caras. Por isso que eu fico indignado quando vejo pessoas defendendo ainda, ou criticando a operação no Rio de Janeiro, como se ele estivesse falando de pessoas que simplesmente não tiveram oportunidade na vida, estão ali defendendo um território que é deles, que eles têm direito de fazer aquilo, porque o Estado não dá educação e saúde. Não. Quem está numa mata 3 horas da manhã, segurando um fuzil, não está fazendo turismo. E foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. As pessoas, esses marginais, foram mortos no meio do mato, trocando tiros com policiais, mataram policiais. Eu fiz uma campanha para dar uma vaquinha virtual, que muita gente que está nos acompanhando provavelmente deu um dinheirinho que foi destinado para as famílias desses policiais que foram mortos ou incapacitados, ou que vão precisar botar uma prótese, vão ficar na cadeira de roda o resto da vida, para fazer um gesto de verdade de ajuda. Olha, a população está com vocês, policiais. Olha aqui, foram mais de 200 mil reais para cada família, Paulo. Nós beneficiamos 8 famílias de policiais civis e militares no Rio de Janeiro. Então olha como é que a população está do lado dos policiais. A gente estava esperando uma reação dessa, porque o caminho que o Brasil está seguindo é de que esses marginais ficassem cada vez mais poderosos. E o Rio chegou nessa situação por causa de uma intervenção do Supremo Tribunal Federal. Tem uma coisa que é chamada ADPF 635, que foi o relator do ministro Fachin no STF, que ele dava ordem para ele, passou a ser o secretário de Segurança ad hoc do Rio de Janeiro. Olha, a polícia não pode entrar aqui, para a polícia fazer uma operação em algum lugar, tem que avisar para a Secretaria de Saúde Estadual, Municipal, tem que avisar para a Secretaria Estadual, Municipal de Educação, tem que avisar para o Ministério Público, tem que avisar para a Defensoria Pública, tem que avisar o Supremo. Quer dizer, eles inviabilizam, tem que depois fazer um relatório de tudo, porque que cada tiro foi disparado, em que situação que o policial fez isso. É uma maluquice. Consequência prática, Paulo, os marginais se fortaleceram e o Rio virou um grande resort de marginais do Brasil inteiro e até de terroristas como Hezbollah, que a própria imprensa divulga. No Rio de Janeiro foram presos em Foz do Iguaçu, marginais presos do Hezbollah. Essas organizações terroristas estão dentro aqui, estão alinhadas com o CV, com o PCC. E como é que muda isso? Não tem jeito, é enfrentar legislação penal dura, que deixa esses marginais muito mais tempo presos, legislação que dê amparo jurídico para os nossos policiais fazerem o trabalho que tem que ser feito, porque não dá para o policial que passou por uma operação como a do Rio de Janeiro, ele agora está respondendo a processo, porque colocou a vida dele em risco para libertar aquelas pessoas daquelas favelas que eram dominadas. Esses caras não podem ser processados, eles têm que ser condecorados, pô. Essa mentalidade que tem que ser transformada, tem que ser trazida para dentro, essa mentalidade tem que ser trazida para dentro da legislação penal. E tem que construir muito presídio de segurança máxima para que eles fiquem incomunicáveis, sem visita íntima, sem saidinha, tirar os direitos dessas pessoas para que entendam, olha, quem cometer crime no Brasil vai ficar muito tempo preso. Para fechar esse assunto, eu te dou um exemplo do que a gente acabou de conseguir mudar no Congresso Nacional. Eu acelerei esse projeto lá na Comissão de Segurança, estava pronto na Câmara, acabou que o Henrique aproveitou também esse trecho que eu vou falar. E era o seguinte, um dos exemplos de furo na legislação penal. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no final de 2024, decide o seguinte, olha, um traficante que é pego com um fuzil, ele responde só pelo crime de tráfico de drogas e pega um aumentozinho pequenininho da pena porque está com um fuzil. Como se o fuzil fosse um instrumento de trabalho do traficante. Isso foi uma decisão colegiada de uma corte superior no Brasil. O que a gente mudou nesse projeto? Olha, o cara vai pagar pelo crime do tráfico de drogas e mais uma pena pesada pelo crime de porte ilegal de fuzil dessa arma de guerra, começando com 15 anos de cadeia. Quer dizer, alguém hoje, que um traficante numa situação dessa, que pega ali 7, 8 anos, Paulo, e nem começa no regime fechado, começa com o pena no regime aberto, a partir da entrada em vigor desta lei, que o Lula não sancionou ainda, precisa sancionar,
ele vai pegar a pena do tráfico mais a pena do porte ilegal de fuzil, então ele já parte de uma pena de no mínimo ali uns 14, 15 anos, e que ele começa no regime fechado. Você sabe que aqui na Flórida, qualquer crime que você cometa com arma de fogo, no momento em que você utilizou uma arma de fogo, a pena mínima é de 10 anos de prisão, sem progressão? Tem diversos modelos que são interessantes pelo mundo. Aqui também das 3 oportunidades de crime. Na terceira, você fica o resto da vida preso. Você errou uma vez, você pagou pouco. Você errou a segunda vez, você já pagou uma pena maior. A terceira vez não tem pau, você vai ficar preso a eternidade. Tem diversos modelos. E o que eu vi em El Salvador era um negócio assim. Lá eles tinham os pandilheiros, que é tipo as nossas organizações criminosas aqui, um PCC da vida, um CV da vida. E isso também nós colocamos no projeto, eu esqueci de falar. O crime de pertencimento à organização criminosa. Sim. Isso passou a ser um tipo penal. Então, se pelas investigações está configurado que o marginal é do CV, é do PCC, o simples fato dele pertencer a esta facção já tem ali uma pena mínima, se não me engano, fica uma pena mínima de 10 anos. Quer dizer, já é também mais um ingrediente para esse marginal perigoso ficar muito mais tempo preso. E lá, a gente sentou com o ministro da Segurança Pública deles, lá em El Salvador. Ele falava assim: Flávio, se El Salvador conseguiu fazer, que é muito menor, com muito menos dinheiro, o Brasil tem toda a condição de fazer também, basta querer. Basta tratar bandido como tem que ser tratado, como bandido tem que ser tratado, né, e batalhar por aquelas crianças ainda que não foram para a vida do crime, mas começam a ser aliciadas, para que elas não vão, que elas realmente tenham um caminho, uma alternativa, que é isso que eu acredito de verdade. E aí a gente tem que investir na educação básica, mas esse é um outro debate. Vamos falar aqui da parte de segurança né, depois que o caldo já entornou, como eu falo. Então eles levaram a gente para dentro do CECOT, que é um centro lá de combate às organizações terroristas em El Salvador. A gente entrou lá, cara, são celas assim para 280 presos juntos, todo mundo de branco, roupa branca, todo mundo tatuado, porque lá as tatuagens identificam de qual facção criminosa essa pessoa pertence. E ali não tinha ninguém condenado a uma pena mínima abaixo de 20 anos de cadeia. E como é que funcionava lá? Os pandilheiros, eles simplesmente eram guerras de facções que elas dominavam os territórios. Então o território aqui era de uma facção, brigava com a do outro, similar ao que a gente vê no Brasil. E como é que eles acabaram com isso, cara? Crime de pertencimento a uma organização criminosa, investigação pesada, eles criaram varas criminais específicas para julgar essas organizações criminosas, com uma velocidade muito maior, sem direito a nenhum tipo de benefício, depois de estarem já presos e condenados. E você pensa em fazer algo assim no Brasil? Um tratamento nos presídios, que era tratamento de regime disciplinar diferenciado. Olha, você tem direito a 2 horas de banho de sol por dia, você pode fazer aqui uma atividade física, você pode ter aula de religião. Eles levam isso para dentro do presídio também. Eu, como fui estagiário da Defensoria Pública quando eu fiz faculdade de Direito, eu estagiei em Bangu 2. E eu presenciava ali, Paulo, que quando um preso se converte, a taxa de não reincidência dele é muito maior. Então, assim, a igreja, dentro dos presídios, recupera muito mais do que o próprio Estado. Isso é comprovado cientificamente. Então, assim, a situação ali em El Salvador se resolveu dessa forma. Os caras ficaram presos pelo menos 20 anos. Então, assim, esse cara que está na cadeia não está na rua matando mais ninguém, estuprando ninguém. E só para fechar esse assunto, eles botaram pra gente lá 5 marginais, né, de frente para a parede, algemados. Os caras saíram da cadeia, da cela, vinham pro corredor. Aí começava a ler a ficha corrida dos caras na frente deles, né? Ó, esses 2 aqui, eles eram de uma pandilha e deram a ordem para que eles tocassem fogo, atirassem fogo num ônibus. E eles deviam estar doidões, né, cheiradão de cocaína, sei lá, alguma droga que eles estavam usando, tocaram fogo com as pessoas dentro do ônibus. E aqueles desesperados que derrubavam a janela para sair do ônibus, quando conseguiam sair pegando fogo, eles ainda fuzilavam, para garantir que as pessoas iam morrer. Então estavam condenados lá a mais de 1000 anos de cadeia. Esses daqui, eles sabem que nunca mais voltam. E a família deles é grata ao Estado, porque as pessoas que eles mataram e sumiram com os corpos, muitas vezes, as famílias não podem nem fazer o enterro para chorar. Meu Deus. Essas pessoas que foram assassinadas. Os familiares deles sabem que eles estão aqui, que eles estão vivos, cumprindo pena, mas sabem que eles estão vivos. Aí, uma outra situação. Esse aqui matou mais de 300 pessoas. Quer dizer, olha o padrão das pessoas que estão ali naqueles presídios. Mais de 300 pessoas também condenadas a mais de 1000 anos de cadeia e não vai sair. A pessoa sabe que ela vai morrer ali. Não vai ter direito a benefício nenhum. Então, assim, tem que ter algo, se não igual, mas muito similar, porque não dá mais para transigir com esses marginais violentos, porque a população não aguenta mais. Isso se alastrou, em especial onde os governos são de esquerda, aqui no Brasil. Sim. Eu pergunto se essa questão de varas especiais e prisões especiais para as organizações criminosas é algo que você pretende... Pretendo, e eu tenho que fazer igual lá em El Salvador. Um outro mito que eles derrubaram lá, Paulo. As pandilhas que eram rivais, todo mundo cumprindo pena junto, na mesma cela. Não tem que separar por facção, não. Eles se entendem aqui dentro. E quem resolver brigar, quem resolver fazer alguma coisa contra a integridade física do outra facção aqui, sabe que vai para um regime ainda mais grave, então eles não fazem. Nunca teve briga
ou tentativa de uma facção, de um membro de uma facção querer matar um membro de outra facção. Então, um regime que funciona, um regime que a todo momento ali eles fazem um grande esforço para que não haja nenhum ato de corrupção ou de favorecimento com relação aos preços, e que funciona bem. O resultado está aí. El Salvador, há 5 anos, tinha uma taxa de homicídio de 138 por grupo de 100 mil habitantes. Hoje a taxa de homicídio lá é 1,4 por 100 mil habitantes, é simplesmente a menor taxa de homicídio do mundo em El Salvador. Uma coisa absolutamente impressionante. Uma coisa que eu não recomendo que você fale, porque você vai voltar para um país que não é livre, é que uma etapa necessária em El Salvador foi que o Congresso se livrou de boa parte do Supremo Tribunal Federal. Não foi o Bukele. As pessoas pensam que foi o Bukele. Não. Por isso que isso se conecta ao que você falou de reformas e de um Congresso mais ativo. Mas o Congresso se livrou de boa parte do Supremo Tribunal Federal. Mas assim, o Bukele se elege com um Congresso. Depois da eleição intermediária, ele já está no mandato e o Congresso é majoritariamente a favor das medidas de Bukele. É quando ele consegue implementar as mudanças na legislação penal e fazer o que ele fez. Então, olha como é que é importante um presidente da República e um Congresso alinhados. Exato. Falando, estamos em El Salvador, vamos para Venezuela, porque essa semana a gente estava até junto no dia que aconteceu, foi uma semana animada com a ação do Trump, que arrancou o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e trouxe para ser julgado aqui nos Estados Unidos. Tua avaliação, o que você achou, qual foram as tuas impressões? A gente tem que dar os parabéns ao presidente Trump pela coragem de ter dado um duro golpe num narco-estado. E é bom que todos saibam, né? O próprio Nicolás Maduro, ele responde a um processo aqui nos Estados Unidos, acusado de ser chefe de uma organização narcoterrorista. Então ele estava foragido e o presidente Trump toma essa medida e é um duro golpe nas principais rotas de tráfico internacional de armas, de drogas, e que alimentava outros países, outras ditaduras, inclusive, a suspeita ali de eles serem uma espécie de hub de crime organizado do mundo inteiro. O Brasil sofria muito com isso aqui. Então, assim, eu fico... É uma coisa que eu meço a minha alegria pela alegria do povo de lá. Então, cara, como é que o povo venezuelano está comemorando terem conseguido se libertar de um ditador? E tem gente aqui no Brasil que está criticando. Quer dizer, cara, ninguém sabe melhor a realidade do que está acontecendo lá do que o próprio povo venezuelano. O Paulo, foram mais de 8 milhões de venezuelanos que fugiram de lá por medo da perseguição, para fugir da miséria, porque é um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. E essa riqueza não é distribuída para a população, é roubada, é desviada. Você vê que lá tá lá o Nicolás Maduro gordinho, comendo a picanhazinha, carnezinha, pingando sangue com a cervejinha. E o povo comendo cachorro de verdade, cara. Tem aí matérias na internet dizendo, olha, estamos aqui passando fome, os cachorros são magos, os cachorros têm que ter força para fugir da gente, se a gente ver um cachorro, a gente pega. Tem imagem de pessoas pegando comida de dentro do caminhão de lixo e comendo na frente das câmeras, porque estão morrendo de fome, não tem mais o que comer. Essa é a Venezuela, que começou a ser libertada. Então, assim, há um alento ali de que esse foi o primeiro passo para que o povo venezuelano volte a ter uma esperança de viver uma democracia, volte a ter uma esperança de prosperidade. Diversos vídeos também de familiares dizendo, olha, agora nós vamos finalmente conseguir reunir a família de novo. Cara, como é que você não fica feliz com um negócio desse? E outra, muitos falam, não concordo com a forma como foi feita, mas queria que fosse feito como? Como é que um país na situação que estava a Venezuela, com um ditador de mão forte, que não só perseguia, como matava os seus opositores políticos, alguém que fraudou uma eleição para se manter no poder, um sistema completamente podre, corrompido, comprometido com Maduro, corrupto, não tem outro caminho a não ser alguma força externa que fizesse o que foi feito na Venezuela. Senão o povo não ia se livrar. Como é que ia ter eleição de novo? Para quê? Se uma eleição que acabou de acontecer, o mundo, foi provado ao mundo que houve fraude naquelas eleições por causa do negocinho que chamam de voto impresso do lado da urna eletrônica, né? Só por isso é que o mundo soube que lá a eleição foi fraudada, e mesmo assim, uma cara de pau deslavada, ele se autodeclara presidente eleito da Venezuela com 51% contra 49%. Ele já tinha dado um golpe de Estado 2 vezes já antes. Tinha prendido a principal opositora, quer dizer, e o Brasil... O PT reconhece a vitória de Maduro, aí o Lula diz que não reconhece, mas o partido dele reconhece, quer dizer, faz um gesto para um ditador sanguinário desse, ou seja, o Lula aplaude esse tipo de canalha, de crápula. Esse é o nível de relações internacionais do Lula, com esse tipo de gente. O Lula que manda o seu vice-presidente Geraldo Alckmin para a posse do ditador terrorista lá no Oriente Médio, o cara do Hamas. Essas são as relações internacionais do Lula, que eu tenho certeza que o Brasil também não quer mais, porque não traz nada de benefício para o povo brasileiro. Então, assim, agora fica uma preocupação, o que é que vai ser daqui para frente com a Venezuela, que nós sabemos que existem diversos grupos de interesse dentro do governo
que foi deposto, ou que está lá ainda, né? Pior que está lá ainda. E outros grupos que são organizações criminosas paralelas, tem lá cubano pra caramba, que são especializados em guerrilha, que faziam inclusive a segurança, ou mantinham em cativeiro o Maduro, a gente não sabe até agora se mantinha em segurança o Maduro, ou se estavam ali colocando ele em cativeiro para evitar que ele fizesse uma delação, caso fosse ali libertado, vamos dizer assim, pelos americanos. Tem aquela organização ALN também, que é aquele grupo de libertação nacional, movimento bolivariano, que é também altamente armado. Tem as Farc, tem ali pessoas de grupos mercenários russos. Então, assim, tem de tudo dentro da Venezuela, que se não tiver ali, nesse primeiro momento, um governo forte, para dar um direcionamento e tomar mais algumas medidas de força ali dentro, é capaz do problema, ao invés de melhorar, se agravar na Venezuela. Então vamos aguardar os próximos passos, que Deus dê sabedoria para quem vai tomar conta ali da Venezuela, para que coloque de verdade o interesse do povo venezuelano na frente, para que eles possam voltar a ter felicidade e esperança de prosperarem na vida. Trump diz que, por enquanto, quem vai tomar conta é o Marco Rubio. Vamos ver como vai ser. Mas conectando aí, você falou de delação, agora o fato é que Maduro está aqui nos Estados Unidos, está em Nova York, vai ser julgado não pelo Trump, mas por uma corte em Nova York, com todo o devido processo legal com os Estados Unidos. As pessoas, vou abordar isso no programa de amanhã, com mais detalhes, mas as pessoas precisam entender que não foi uma decisão do Trump. E aqui nos Estados Unidos, para você ser denunciado, a denúncia precisa ser aceita por um júri popular. Então, a denúncia contra o Maduro foi uma denúncia feita em Nova York, aceita por um juiz e por um júri popular, para que ele chegasse na situação dele de mandado de captura com a recompensa, que é a maior recompensa. 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares. Será que vai para algum Marine daqueles, né? Algum Delta Force daqueles? Mas, enfim. Eu olho isso e olho uma série de coisas que eu não podia nem falar como comentarista na televisão em 2022. Né? A relação, por exemplo, do PT com o Maduro, a relação do Lula com o Maduro, a relação das Farc como fundadora do Foro de São Paulo, toda a conexão do Foro de São Paulo com o narcotráfico. Assim, as evidências são muito... A própria... Você tem o caso do Petro, né? O próprio problema do Petro, que o Trump... Tá com medo, né? Que tá com medo. Bom, eu também estaria. O próprio Petro, na Colômbia, toda essa conexão que... Né, a gente só enxerga aparências delas de vez em quando, como um ministro que agora era ministro da Justiça, agora é ministro do Supremo Tribunal Federal, que entra na maré livremente, como o outro que bota o boné do CPX, mas não, o CPX não é criminoso, embora todo mundo que lida com segurança pública não é só porque tem CPX nos fuzis que são apreendidos pela Polícia Civil lá no Complexo Alemão, que aquilo quer dizer que era o tráfico, não. Não, né? Então, a gente olha todo esse tipo de coisa. E eu pergunto para você acha que pode ter alguma consequência para o Brasil? Até o fato da Cuba, né? Cuba tão alinhada, Cuba fazendo a segurança do Maduro. Toda essa turma senta junto, né? O Lula admite, olha, nós fomos o Foro de São Paulo, nós tiramos a direita do poder. Você acha que pode sobrar alguma coisa para o Brasil? Eu acho que pode sobrar para o Lula, porque eu não tenho dúvida que ele vai ser delatado. Vai delatar o Lula, porque o Lula fundou junto com o Fidel Castro. Olha como é que o movimento democrático. Exato. Lula funda com o Fidel Castro em 1990 o Foro de São Paulo, que nada mais era do que uma organização em que hoje eu enxergo dessa forma, a minha opinião é essa. Eles saqueavam seus próprios países para um ajudar o outro financeiramente e se sustentarem no poder, né? Enfim, manterem o povo na miséria, enquanto eles vivem na riqueza, enquanto eles fazem passeios de luxo, eles têm uma vida super confortável e maravilhosa e o povo se ferrando na ponta da linha. Então esse era um projeto deles de domínio da América Latina inteira. Então, com o dinheiro da corrupção, por intermédio dessa associação que eles formaram no Foro de São Paulo, isso ia sendo utilizado para garantir pagar a marqueteiro da campanha do Lula. Foi isso que foi usado. Exato. Isso foi, não sei o que eu tô falando. Isso tá no papel dela. Fora os marqueteiros, fora o dinheiro da campanha do Lula na Venezuela. Qual foi o marqueteiro? Foi o João. Foi o João Saulo, não é? João. Daqui a pouco eu vi o nome dele aqui, com a Mônica, que era outra lá, que era a que fazia, né? Tinha a empresa de marketing com ele. É o dinheiro que pode ser usado para fraudes em eleições. No dia que Maduro foi preso, eu não entendi bem por quê, Paulo, mas no dia que o Maduro foi preso, o Trump posta na rede social dele, na Truth Social, um vídeo sobre as fraudes nas eleições nos Estados Unidos. João Santana. Sobre a fraude, quer dizer, por que o Maduro é preso e o Trump rapidamente está falando de fraude em eleições? Não é uma coisa aleatória, no meu ponto de vista. Só que é um assunto que a gente não pode nem ficar aprofundando, né, porque o maior interessado em fazer investigação sobre possíveis problemas nas eleições, que é o TSE, proíbe a polícia de investigar. Aliás, só investigou quando o Bolsonaro se elegeu em 2018. Bolsonaro se elege em 2018. Então vamos abrir uma investigação de ofício para ver se não houve fraude nas eleições. Todas as outras eleições
inclusive a última, Eu quero abordar esse assunto, em que o Lula venceu, a gente não pode investigar, que foi o que nós sempre defendemos, mais transparência, mais segurança. Então, assim, eu acho que pode sobrar, porque o Maduro, sem dúvida alguma, tem essa ligação umbilical, comercial, financeira, pelo menos com o Partido dos Trabalhadores, que tem no Lula sua principal figura. Eu acho que pode vir a muita coisa ali, sim, que não vai me surpreender, mas que vai surpreender muita gente aqui no Brasil, porque, sem dúvida alguma, o Maduro e o Lula, carne e unha, parça em diversas áreas, e com essa acusação, inclusive, não sei se é verdade, a acusação nos Estados Unidos está pedindo pena de morte para o Maduro. Quer dizer, para ele escapar de uma pena dessa, com tanto mal que ele já fez, alguma coisa ele vai ter que entregar. A relação dele com o Lula já não estava muito boa, porque estava se sentindo desprestigiado, né? O Maduro se sentindo desprestigiado pelo Lula. Ô, companheiro, como é que pode, né? Você não está me defendendo aqui, os Estados Unidos estão ameaçando invadir, você não fala nada. Os Estados Unidos invadiram, me prenderam aqui, o Lula faz um gestozinho ali para o Maduro, olha, não, eu acho isso uma agressão, um absurdo, mas vamos torcer para que o povo venezuelano volte a ter... Mas essa foi a genialidade negocial do Trump, né? Então, chamou o Lula para perto, neutralizou o Lula completamente, sim, e fez o que queria dentro da Venezuela. Então, assim, vamos ver como é que vai ser, como serão as cenas dos próximos capítulos com relação ao que o Maduro vai botar no papel, como o general Carvajal, que era o chefe da segurança do ditador anterior aqui, o Hugo Chávez, e já tinha entregado ali muitas vezes essa relação financeira, inclusive, do Hugo Chávez com o Lula. Sim. Então vamos ver se vem alguma confirmação, algo a mais. Mas essas acusações do general Carvajal, pelo que eu tenho conhecimento, já estão no papel, inclusive, num processo que ele responde aqui, nos Estados Unidos. Então, assim, é uma pena que a gente tenha na presidência da República alguém que pese sobre ele tantas suspeitas absurdas como essas, né? Eu quero te fazer uma pergunta muito delicada, que é sobre urnas eletrônicas, e a gente tem que tomar muito cuidado. Não eu, porque eu já estou todo arrebentado, mas você tem que tomar bastante cuidado nesse assunto. Mas antes eu quero pedir a você que está em casa que considere a possibilidade de se tornar meu apoiador. Esse tipo de entrevista, o jornalismo independente, ele é diferente do jornalismo tradicional. O jornalismo tradicional, por quem que ele é financiado? Ora, pelo sistema. Ele é financiado pela Secom, ele é financiado por anunciantes de grandes empresas que têm os seus departamentos de marketing completamente tomados por militantes de esquerda e que financiam, obviamente, veículos de esquerda. Qual a alternativa para isso? A alternativa que o mundo inteiro está criando para isso é o jornalismo independente financiado por você que está em casa. E como é que a gente faz isso? No meu caso, estou proibido de aceitar, estou com as contas bancárias bloqueadas no Brasil há 3 anos, foi aniversário de 3 anos de bloqueio das minhas contas bancárias na semana passada, 3 anos de contas bancárias bloqueadas, mas você pode se tornar meu apoiador através do meu site, numa transação internacional completamente sigilosa para você. Você entra em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e você, com a módica quantia de pouco mais de $5 por mês, você, usando o cupom da descrição, você se torna meu apoiador, mais barato ainda se você fizer o anual, ou você pode se tornar meu patrono Gold com $49 por mês ou $499 por ano. Nos 2 casos, você ganha uma quantidade colossal de conteúdo exclusivo. Eu sempre digo que eu só tenho isso a oferecer, conteúdo ou meu corpinho nu. Como meu corpinho nu não está valendo grande coisa, eu foco no conteúdo exclusivo. Então, meus patronos Golds, além do conteúdo exclusivo, têm acesso ao grupo de WhatsApp. Muitas das perguntas aqui que eu fiz ao senador Flávio Bolsonaro vieram 2 meus patronos, tem um grupo de WhatsApp exclusivo, nós fizemos reunião aqui na semana do Natal, reunião que eu faço mensalmente com os meus patronos, enfim, é uma forma de eu poder prestigiar também as pessoas que me prestigiam, o link está aqui na descrição. Senador, sobre urnas eletrônicas, e aqui de novo, eu vou navegar com extremo cuidado, tá? Porque eu digo abertamente, eu posso dizer abertamente, aqui debaixo da primeira emenda, eu posso dizer abertamente que eu não confio no sistema eleitoral brasileiro. O seu pai também disse que não confia no sistema eleitoral brasileiro e nós estamos sofrendo as consequências disso. Seu pai está preso por dizer que não confia no sistema eleitoral brasileiro, e não sou eu que estou dizendo isso, porque o próprio Alexandre de Moraes o interrogou a esse respeito, todos nós vimos. Esse é um dos quesitos. Aliás, vocês que estão em casa, eu peço a você que está nos assistindo, que você nos diga se você confia no sistema eleitoral brasileiro aqui no nosso chat ou nos comentários se você estiver assistindo depois. Não sei qual é a sua posição, mas a pergunta que eu tenho tem a ver com um sentimento que muitos de nós temos. Tem a ver com o que você falou a respeito até do caso do Maduro na Venezuela. Que é, ora, se nós temos um sistema eleitoral no qual nós não confiamos, que esperança nós podemos ter nas eleições de 2026? Ô Paulo, eu não vou entrar nessa questão de fraude em urna ou não. Como você falou, você pedir mais transparência, mais segurança no processo eleitoral virou um crime de atentado contra a democracia. Aí você já vê que a nossa democracia é totalmente relativa, né? Porque, na verdade, quando a leitura que eu faço, Paulo, com relação à revolta da população, com o que aconteceu em 2022, tem mais a ver com o comportamento do próprio TSE, comandado ali pelo Alexandre de Moraes,
de desequilibrar a disputa entre o presidente Bolsonaro e o Lula, cara. Nós fomos censurados de botar, por exemplo, na nossa propaganda de televisão, que o Lula tinha proximidade com ditadores como o Maduro. Era fake news. A gente está vendo que não é. Nós fomos proibidos de mostrar todos os escândalos de corrupção que existiram durante o governo Lula. Os governos Lula, porque os maiores escândalos de corrupção no Brasil, quem era o presidente? Lula. 2003, Mensalão, presidente? Lula. 2007, Petrolão, presidente? Lula. 2023, escândalo do roubo dos aposentados, presidente? Lula, com o agravante do filho dele. Está sendo acusado de ser um dos principais beneficiários do roubo dos velhinhos do INSS. Está sendo acusado de uma mesadinha de 300 mil reais por mês do careca do INSS. Mais de 25 milhões de reais de propina, que foi o que surgiu aí na imprensa colocando como sendo uma acusação do careca do INSS de dar dinheiro na mão do filho do presidente da República. Tu imagina se fosse o filho do Bolsonaro sendo acusado de um troço desse. Já não estava preso há muito tempo. Mas não, Lulinha, deixa rolar, vamos investigar, devido ao processo legal, vamos para a defesa. Vai para a Europa, Lulinha, foge para a Europa lá, que é mais seguro. Deixa que a gente vai ver como é que fica aqui no Brasil. Aí os aposentados a gente vê depois. Pode roubar. Assim, é isso, essa é a mentalidade de quem está hoje sentado na cadeira de presidente da República. Então, os maiores escândalos de corrupção são do governo Lula. Então, assim, Paulo, eu acredito que isso a gente não pôde mostrar nas eleições. E diversas outras coisas. Foram mais de 1 milhão de minutos de propaganda de rádio em que nós não pudemos denunciar O caso do Radiolão. O caso do Radiolão. E isso também virou um assunto que a gente pediu para investigar. Você pode investigar, por favor, TSE? O que houve? Não posso não. 22 milhões de multa. Assim que nós fomos tratados. Eu acho que isso revoltou muito a população, que levou a população aí às ruas, por não acreditar no processo eleitoral como um todo, por causa dessa atuação sistemática e premeditada de Alexandre de Moraes, principalmente usando seus instrumentos de pressão sobre alguns outros membros do TSE. E o resultado foi essa revolta da população, e que eu acredito que pelo menos isso, Paulo, não vai acontecer nas próximas eleições de 26, porque nós não teremos Alexandre de Moraes no TSE. Então, assim, esse desequilíbrio... Você tá falando a respeito da condução... Da composição do TSE. Que não tem nada a ver com as urnas. Não tem nada a ver com as urnas. Não tem nada a ver com as urnas. Porque virou um assunto proibido, se a gente não pode investigar, como é que eu vou falar se tem ou se não tem as fraudes? Você pode acreditar que sim, pode acreditar que não. Eu acho que o Maduro pode acabar falando alguma coisa nesse sentido, por isso que eu falei do vídeo que o Trump postou sobre as fraudes nas eleições dos Estados Unidos no dia da prisão do Maduro. Quer dizer, deve ter alguma conexão, mas aí virou, assim, a gente fica torcendo. Mas o que você tem a dizer ao eleitor que está desacreditado, que eu ouço de gente que fala assim, olha, não adianta, eu não vou nem votar, porque eu já sei que o resultado, não importa o que aconteça, vai ser 51-49, que o pai disse isso antes, vai ser 51-49 quando chegarem os votos do Nordeste na hora da apuração. Eu quero que você olhe para a câmera e diga ao eleitor, o que você tem para dizer para esse eleitor? Você vá votar, nos ajude a fiscalizar a apuração nas urnas, porque tem diversas formas de você fraudar uma votação. Tem mesário que vota no lugar de quem não compareceu, tem diversas formas ali que dá para fazer. Com a fiscalização a gente consegue evitar. A composição do TSE vai permitir que nós possamos ir para uma eleição para competir em nível de igualdade, paridade de armas, como a gente chama, sem as interferências que aconteceram em 2022, porque apesar de tudo que aconteceu, ainda assim a diferença foi muito pequena. Eu tenho a convicção que se tivéssemos tido uma atuação do TSE isenta de verdade, o presidente seria Bolsonaro, mesmo sem entrar nessa pauta do que acontece em urnas eletrônicas. É possível, sim, que a gente consiga ter essa vitória. Acredito muito nisso. Acredito que o próprio TSE vai estar muito mais interessado em colocar mecanismos que vão dar mais credibilidade a todo esse processo eleitoral, porque é papel do TSE, é obrigação do TSE, e mais uma vez, a composição do TSE vai ser neutra nesse sentido e não tendenciosa, como aconteceu em 2022. Eu dou só outro exemplo para vocês aqui. Em várias oportunidades, Paulo, o Alexandre de Moraes tomava uma decisão contra o Bolsonaro de colocar no ar uma propaganda como essa. Então, se eu vou botar propaganda que fala que o Lula é amigo do ditador Maduro, previamente havia uma censura, não ia nem ao ar. Aí quando a gente queria botar, o Lula entrava contra a nossa campanha para impedir que nós colocássemos uma propaganda mostrando os escândalos de corrupção no governo dele, ou ele defendendo o aborto, ou ele sendo a favor de uma política de drogas que na prática liberava as drogas. Isso levava 1 dia, 2 dias para ser retirado do ar. Então o estrago já estava feito. Isso impactou diretamente nas eleições. Não tem nenhuma dúvida disso. Então esse tipo de situação em que, usando a lei, um juiz acaba influenciando no resultado, isso não vai acontecer. Vai ter paridade de armas. Então assim, a gente não pode entregar os pontos. Eu tenho muita convicção que há uma possibilidade de Lula ser derrotado já no primeiro turno, porque, mais uma vez, o Lula é um produto vencido, é um cara atrasado, analógico, já está sem paciência, que trata mal até os ministros dele. O cara só está pensando em ficar viajando com a mulher pelo mundo, fazendo passeio de luxo e gastando dinheiro público.
O povo não vai mais aceitar isso. O povo quer uma coisa nova, Paulo. O povo quer voltar para o caminho da prosperidade, sabe que com o Lula é o caminho das trevas. Mais uma vez, essa não vai ser uma eleição Lula e Bolsonaro. Vai ser isso. Qual caminho você vai querer para sua família? Você vai querer um presidente da República que trate bandido com flores, que os presídios fiquem em festa quando ele se elege? Ou você vai querer um presidente da República que tem uma legislação que vai trabalhar por uma legislação penal muito mais dura? Alguém que vai defender a redução da maioridade penal, porque tem um monte de menor de idade cometendo atrocidades, crimes hediondos contra as nossas famílias todos os dias, e esse governo atual é contra a redução. Você vai querer um governo que vai te taxar o tempo inteiro, ou você vai escolher um caminho, um governo que vai ser obcecado por redução de impostos, que vai ser obcecado por reduzir burocracia, digitalizar o governo, coisa moderna. Então é sobre isso a eleição. Então, Paulo, não tem nenhuma dúvida de que Lula não será mais presidente do Brasil a partir de 2027. Posso tirar um pouco o chapéu de entrevistador, vou dar o meu chapéu normal, o chapéu usual de comentarista, e eu vou dizer o que eu tenho respondido para as pessoas que me apresentam essa pergunta de, poxa, já sei o que vai acontecer, vai ser 51-49 quando entrar os votos do Nordeste, e o gráfico vai fazer assim, de forma linear, tá pronto o algoritmo. Eu respondo para essas pessoas o seguinte, olha, eu não confio no sistema eleitoral, eu não confio nas urnas, mas eu não sei qual o tamanho, qual a extensão da capacidade de modificação que essas pessoas têm. Não sei. O que me parece é que o poder deles não é absoluto. Se fosse absoluto, eles teriam diversos governos do Estado que eles não receberam, diversas cadeiras do Senado que eles não tiveram, e além disso, eles teriam deixado Jair Bolsonaro concorrer, porque a melhor forma de legitimar o plano deles era deixar Jair Bolsonaro perder de novo 51-49 nas urnas. Da mesma forma que nos Estados Unidos... Eu não também 18, né? Se fosse 100% de manipulação, a gente não Bolsonaro sabe, não era eleito, né? Ou vão voltar. Pois é, 2018, mas podemos voltar também. O que aconteceu com o caso do Aécio, a gente não sabe. Que confiança a gente não tem, mas a gente sabe que o poder deles não é absoluto. Da mesma forma que nos Estados Unidos, hoje, qualquer cidadão bípede já sabe que houve fraude nas eleições americanas de 2020. É uma coisa absolutamente, as evidências são gigantescas, é só analisar os casos da Geórgia, os casos da Pensilvânia, os casos do Arizona, está tudo comprovado em tribunal com confissão agora uma investigação nova na Califórnia, tudo confirmado com confissão dos participantes e, infelizmente, menos processos criminais do que a gente deveria ter tido. Mas, ainda assim, muita gente falava, não adianta porque o Trump não vai ganhar. O que o Trump fez? Uma eleição que é too big to rig, que é grande demais para ser roubada. Então, a expectativa que eu, Paulo, como não vou poder ser seu eleitor, porque não tenho nem passaporte, mas como alguém que gostaria de ser seu eleitor, a minha expectativa seria: vamos fazer dessa eleição do Flávio Bolsonaro too big to rig, grande demais, para que mesmo com os instrumentos que eles detêm, mesmo que as nossas maquininhas não sejam confiáveis, Flávio Bolsonaro seja o próximo presidente do Brasil. Esse é meu comentário político no meio da sua entrevista. Não preciso comentar o seu comentário, não, né? Não. Beleza. Eu tenho mais uma pergunta para você, e é uma pergunta aqui que eu faço na frente do teu pastor. É uma questão porque é uma questão espiritual. Seu pai foi aquele que se colocou como símbolo contra o sistema no Brasil. Tomou uma facada na barriga, quase morreu e foi salvo por um milagre. Donald Trump foi salvo também por um milagre, porque virou a cabeça. Outros não tiveram a mesma intervenção divina, né? Tem, por exemplo, o caso do Uribe na Colômbia, o senador Uribe na Colômbia, ou o caso icônico agora nos Estados Unidos, que foi um marco do meu amigo, colega Charlie Kirk, primeira pessoa que me abriu as portas para participar em programas de televisão aqui nos Estados Unidos foi o Charlie. Gostava muito do teu irmão Eduardo, gostava muito do seu pai, inclusive eu fiz um evento com o Charlie Kirk no Trump Doral, com seu pai, logo antes dele ir embora aqui dos Estados Unidos. A esquerda é assassina. Eu, Paulo, mesmo vivendo nos Estados Unidos, tomo certas precauções. Eu quase sempre estou andando armado, moro num lugar que você está vendo é seguro, com um grau de segurança mais alto. Eu ando preocupado. Você anda preocupado? E você está tomando medidas para garantir que a esquerda assassina, porque a esquerda é assassina, que a esquerda assassina não faça com você o que fez e tentou fazer com essas pessoas? Paulo, sim, é uma preocupação. A minha segurança já foi reforçada desde que eu coloquei o meu nome como pré-candidato à presidência da República, tá? E daqui para frente, sim, até os eventos que eu vou e algumas pessoas que vão estar no meu entorno aqui vão ter uma preocupação ainda maior com isso, porque esse é um fato, esse é um modus operandi da esquerda. Se a gente for puxar desde lá de trás, pega Celso Daniel, ou pega lá regime militar, como é que a esquerda resolvia os seus problemas, com justiçamentos, com tribunais de exceção, sem nenhuma preocupação em matar alguém se for pela causa,
que eles acreditam. Então eu sei que o meu CPF, o meu nome, tem um elevado potencial de ser vítima assim disso. Tomo as precauções, então, se o que está no meu alcance, eu estou fazendo e vou aprimorar ainda mais daqui para frente, e obviamente também tendo fé de que Deus está me protegendo. Se ele tem um projeto para mim, e eu acredito que seja esse, de ajudar a tirar o Brasil, de pular nesse precipício sem paraquedas, Deus está me usando para isso, é porque ele vai me deixar vivo até lá, né? Então é a vontade dele, eu tomo as minhas precauções aqui como ser humano, e o que está no meu alcance está na mão de Deus. E mais uma vez, óbvio que eu me preocupo com isso, mas também não tenho medo, senão isso, qualquer ser humano pesa na hora de colocar o seu nome à disposição para uma disputa como essa. Então foi com essa mentalidade que eu considerei também dessa forma e tomei a decisão de, mesmo assim, ser pré-candidato à presidência da República, e vai dar certo, se Deus quiser. Eu acredito no poder da oração. Sim. Eu acredito que a oração da palavra, né, tá sempre declarando e profetizando aquilo que a gente acredita que possa acontecer, que a gente pede a Deus em voz alta para que nos proteja, para que o inimigo não me enxergue Jesus, enxergue Deus aqui para passar camuflado. Quer dizer, é esse tipo de coisa que eu todos os dias exercito e peço a proteção divina, sem dúvida alguma, para que dê certo. E você que está em casa pode participar disso também. Você pode orar. Sim, por favor. Pelo Flávio Bolsonaro. Eu ouço muita gente, Paulo, eu estou orando pelo seu pai. Eu falo, pode orar por mim também, que eu preciso. Já não custa. É só uma palavra mais. Fala assim, Jair e Flávio Bolsonaro. Pronto. É hora do Eduardo. Da família Bolsonaro, que tem tanta gente que precisa. Minha esposa precisa, minhas filhas, todos precisam, né? Amém, amém. Vocês querem da plateia fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta em mente? Pô, tem uma pergunta sobre beleza que você queria fazer para ele ali, cara. A gente está com o Mandrake Júnior da Forever Essential na plateia. O homem que deixou o sul da Flórida mais bonito. Inclusive a minha. Essa beleza não é só do vovô, não é natural. Pois não, Flávio Quintela. Sobre a questão de armamento. Porque o homem que escreveu. Flávio Quintela, prazer. O homem que escreveu com o Benê Barbosa Mentiram para mim sobre desarmamento, meu querido amigo Flávio Quintela está aqui na plateia, está fazendo uma pergunta sobre política. É uma boa pergunta, uma política que seu pai fez, sem dúvida nenhuma, uma mudança drástica, né? Não tanto quanto muita gente gostaria, mas foi uma mudança drástica possível que foi revertida completamente pelo governo Lula. Qual é a política que o Flávio Bolsonaro pretende ter para a questão da posse e porte de armas para cidadão de bem? A política é de garantir que todo cidadão brasileiro que cumpre os requisitos legais possa ter acesso a uma arma de fogo para se defender sua família, defender a sua propriedade. O governo Bolsonaro botou abaixo mais um mito, que era uma mentira deslavada, aqueles que mais armas, mais violência. O presidente Bolsonaro foi o que, na história, mais autorizou os chamados CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores, a legalmente adquirirem armas de fogo. Chegamos a quase 1 milhão de CACs ao final do governo Bolsonaro. E vocês se lembram que essa política de armar a população de bem e desarmar o marginal, logo no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019, foi o recorde na história de queda de homicídios. Os homicídios caíram no Brasil 17% no primeiro ano de governo do presidente Bolsonaro, devido a vários fatores, incluindo este de facilitar o acesso do cidadão a uma arma de fogo, não para fazer segurança pública, né, mas defender a sua vida, a sua propriedade, né, a sua família, enfim, e botando por água abaixo essa mentira de que mais armas, mais violência. Então, se a gente não pode afirmar, cravar, olha, a taxa de homicídio no Brasil caiu em 19 por causa disso, a certeza que nós podemos falar é, se mais armas provocassem mais violência, a taxa de homicídio teria explodido no Brasil. Isso não aconteceu. Então, é uma mentalidade que a gente tem que ter, porque o marginal só respeita o que ele tem medo. Então, se ele sabe que numa casa tem uma arma de fogo, por exemplo, ele vai preferir assaltar a casinha do lado, do coleguinha do lado, onde ele sabe que não vai encontrar nenhuma resistência. Engraçado que você está dando essa resposta e tem uma Winchester em 1893 aí do seu lado, está descarregada. Está descarregada, né? É a arma que conquistou o Oeste. Bonita, parabéns. Obrigado. Então, armas são para salvar vidas. Eu sempre falo o seguinte, se você mora uma mulher que mora num lugar ermo, chega alguém para invadir a sua casa, a princípio ele vai só te assaltar. Mas de repente ele resolve evoluir e fazer uma maldade, te violentar fisicamente a sua filha, menor de idade, e não faltam marginais com essa maldade no coração para fazer. Você prefere ter uma lei do Estatuto do Desarmamento, olha, você não pode andar armado. Você prefere ter uma dessa aqui para poder se defender a sua vida, a sua honra e poder safar, espantar um marginal, neutralizar um vagabundo covarde como esse. As mulheres que estão nos assistindo aí respondem, você prefere ter uma cópia da lei ou uma arma de fogo para se defender de um estupro? É uma questão que não cabe ao Estado responder. Cabe ao cidadão que cumpre os requisitos legais escolher se quer ter uma arma de fogo em sua casa ou não quer ter uma arma de fogo em sua casa. Porque qual a diferença da esquerda para a direita, né, Paulo? Quando nós
somos contra alguma coisa, a gente não compra. Você pode ser de direita, mas você é contra a arma de fogo, cara, você não vai comprar. É um direito seu. Mas se você achar que alguma você tem que comprar, você cumpre os requisitos, você vai e compra. Como é que a esquerda faz? Se ela é contra alguma coisa, ela proíbe. Não, se eu sou contra, eu não quero, então ninguém pode ter. Mas nessa situação, na realidade, em especial no Brasil, quem pode ter? Os marginais, que ilegalmente têm acesso a uma arma de fogo para poder dominar os territórios que eles dominam, para poder estuprar quem eles quiserem estuprar, para poder tomar a filha de alguém que mora numa área como essa e fazer de sua escrava sexual por causa de uma arma de fogo que ele bota na cabeça de um pai e leva e sequestra a filha para um cativeiro para ficar usando a menina o tempo que ele quiser. Então, assim, eu não vou ter tolerância nenhuma em relação a isso. Tem uma coisa, Paulo, que me pedem para ser moderado. Eu sou moderado. Mas uma coisa que eu vou ser radical é na segurança pública. Eu não vou tolerar mais esse cenário de insegurança pública no Brasil inteiro, custe o que custar, isso vai ser minha principal bandeira. Não vai ter tolerância nenhuma com esses marginais perigosos. Vai lá, Júnior. O Brasil investe em educação, investe muito e investe mal. Qual seria o projeto para a educação? Inclusive, uma coisa bem difundida aqui nos Estados Unidos, que é a questão do homeschooling, que eu acho que o Brasil... Pergunta importante sobre educação. O Brasil investe muito mal. Se cada um vai ter Homeschooling. Vai ter o papel principal da educação no Brasil. Das crianças. Acho que é fundamental. Deixa eu só fazer a pergunta, porque a audiência pode não ter ouvido. A pergunta é sobre homeschooling, é sobre educação no Brasil de uma forma geral, e ela contempla homeschooling e se no governo Flávio Bolsonaro você pretende devolver à família o papel de protagonismo na educação das crianças e não ao Estado. Sim, o Estado não pode interferir na educação, na formação do filho de ninguém. Esse é um direito sagrado da família, do pai e da mãe, que tem que decidir o que pode e o que não pode ser ensinado para o seu filho. Isso é uma regra básica, não vai ser o Estado mandando o que tem que fazer. Esse é um ponto com relação a conteúdo. Eu acho que a gente tem que virar uma chave completamente, já que você gosta da situação do Marçal, né? Tem que virar uma chave na mentalidade das pessoas, que é a seguinte: o Brasil talvez seja um dos países que mais investem per capita em ensino superior. Tá errado, você está querendo construir uma casa começando pelo seu telhado. A maior parte desse orçamento bilionário da educação no Brasil tem que ser voltado para a educação básica. Começar lá da creche, uma mãe, um pai que precisa ir trabalhar, não tem com quem deixar o filho, tem que saber que vai deixar um filho na creche, vai deixar a filha em tempo integral, enquanto precisa ir trabalhar para ganhar o seu dinheiro e levar o pão para dentro de casa. Tem que ter as creches ali funcionando, onde seu filho vai ser bem tratado, onde seu filho vai ter ali os incentivos corretos cerebrais que são dados nessa fase de 0 a 3 anos, de estímulos de tato, de audição, de fala, de tudo. Isso é uma coisa que dá para fazer com o dinheiro que é investido em educação. E meu sonho, Paulo, é pegar na mão dessa criança que ainda não foi para o crime, e a parte do percentual de crianças que vai para o crime do Brasil, apesar deles serem muito violentos, é um percentual muito pequeno, em torno de 1% apenas. Então, você tem 99% de crianças e adolescentes que precisam de verdade de ter um caminho, tem que ter um norte, uma orientação, uma alternativa. Então, pegar na mão dessa molecada e investir ali em educação em tempo integral, em especial no ensino básico, e só largar a mão desse adolescente, ou quando ele tiver com uma oportunidade de emprego, uma carteira de trabalho assinada, ou criando a própria empresa. Você sabe que hoje tem mais de 800 mil vagas ociosas na parte de tecnologia de informação no Brasil, que não são preenchidas, porque o brasileiro, os jovens em especial, não tem a formação adequada para preencher, para atender essa demanda. 800 mil vagas só em um segmento que eu estou falando aqui. Qual a lógica de você não pegar esse dinheiro da educação e investir na formação técnica para que essa menina, esse menino, possa já sair dos bancos escolares com oportunidade de trabalhar e não ter que, muitas vezes, como o pai ou a mãe, depender de um Bolsa Família para levar comida para dentro de casa? Esse é o meu sonho, isso me motiva também, sabe, Paulo? Porque para entrar governo, sai governo, a educação não evolui, parece que está sequestrada por uma pauta ideológica. E você veja que eu estou falando aqui de tratar a educação como, primeiro, para que haja ali a formação desse cidadão de uma forma que a família saiba que não está sendo violentada nos seus princípios, na sua fé. Isso tem que acontecer. E também para criar uma mentalidade que ela pode criar o próprio negócio, pode ser a chefe dela mesma, sabe? Que tem uma alternativa, que pode empreender, que vai ser recompensada, você vai ser reconhecida pelo seu empreendimento, às vezes dentro de uma favela, que é um celeiro de oportunidades, onde gira muito dinheiro e que parte dessa grana hoje está indo ou para traficante, ou para miliciano, ou para narcoterrorista, ou está indo para joguinho, esses joguinhos online aí que estão tomando dinheiro de todo mundo, de tigrinha e coisa do tipo. Quer dizer, o dinheiro que podia ser usado para um empreendimento está sendo usado para um vício. Quer dizer, então tem muita coisa que dá para consertar só mexendo na pauta da educação, assim, para encurtar. Eu acho que a gente tem que pegar o orçamento total da educação, focar muito no ensino básico. A universidade tem que ser parte de ciência e tecnologia. Qualquer país desenvolvido do mundo prioriza o investimento no ensino superior em áreas que vão trazer algum retorno para o país, seja ali, como a gente vê em Israel, um investimento principal em educação de qualidade e de graça
é para a área de tecnologia, é para a área de engenharia, é para a área de desenvolvimento de pesquisas que realmente interessam para um país. É o que vai voltar em royalties de inteligência que você exporta para o mundo, volta para o seu país por causa das descobertas que você fez, do produto que você criou, do serviço novo que você inovou, de um pedaço de um sistema de produção que você também, com a sua criatividade, um incentivo que uma universidade te deu, você aprimorou e facilitou a vida das pessoas. Então, assim, o dinheiro público tem que ser usado para isso. Não é para ficar pagando pesquisa de rodinha de um enfiando o dedo na rabiola do outro, dando volta no palco. Botar um homem nu para a criança ficar olhando o homem nu como se aquilo fosse arte. O homeschooling tem que valer. O pai ou a mãe tem o direito de educar o seu filho e isso ser reconhecido pelo Estado. É a forma que vai ser feita, isso não importa. Porque você tem hoje um presidente da República que não tem formação nenhuma. Por que um pai... E essa porcaria. Por que um pai e a mãe não pode ter oportunidade de ensinar o seu filho, prepará-lo para a vida da forma que acha que é adequada e na prática, na hora dele buscar o seu lugar no mercado de trabalho, ele está contemplado com essa educação que foi dada em casa. Qual o problema de ser dada em casa? Então, não vejo problema nenhum, sou super a favor do homeschooling. O que eu estou falando é que essa não é uma política que vai ser usada para o Brasil inteiro. É uma política específica para quem quiser, é a liberdade que nós defendemos, tenha o direito de ensinar o seu filho dessa forma e isso ser reconhecido pelo Estado. Uma curiosidade que eu tenho, eu não assisto Globo, não tenho Globo aqui, até por isso que eu tô com essa pele tão boa. Mas as pessoas vocês aí que estão em casa, que acompanham o Paulo Figueiredo Show, têm visto meus patrões, essas pessoas têm dito que a Globo tá passando por uma certa mudança. O Alexandre de Moraes tá apanhando pra caramba na Globo, e me disseram também que você tem apanhado até pouco da Globo. Você acha que tem uma mudança editorial, uma mudança de posição? Vou ficar sem o meu emprego daqui a pouco? Ou vou ser chamado para apresentar o Jornal Nacional, é isso? Eu não sei se é verdade plena, né? Mas tomara que seja. Porque eu acho que, queira ou não queira, gente, a Globo é a maior empresa de comunicação do Brasil. Tem um monte de jornalista da Globo que gosta de você. Tem uma audiência que é gigantesca. Se você, assim, é um fator que influencia na opinião pública, não tem nenhuma dúvida. É porque, na verdade... Por que você é bem quisto? Não sei, cara, não sei. Deve ser por causa dos meus olhos verdes. Não sei. Eu acho que é o perfil. Eu sempre respeitei demais o trabalho dos jornalistas. Sempre entendi que quando tem algum problema a gente tem que falar para dar a nossa versão. Porque tem uma postura diferente da tua pro teu pai, por exemplo. Demais o trabalho do jornalista. Na forma de responder entrevista e tudo mais. Então, assim, eu nunca tive problema nenhum. Acho que o pessoal da redação não tem raiva de mim, né? Apesar de ter o sobrenome Bolsonaro. Então, assim, acho que é um trabalho que tem que ser respeitado, tem que ser valorizado. O que eu sempre defendi é que voltassem a fazer jornalismo, né? Vamos noticiar os fatos e parar de ficar dando as versões para atender, seja quem te paga, ou seja, algum interesse ideológico seu, porque isso não é informação, isso é desinformação. Não, desde que a opinião seja... Então, o editorial, a opinião, posição do veículo é essa, tá aqui assinado. Maravilha. Paulo Figueiredo tem uma posição editorial. Eu digo que eu gosto do Flávio Bolsonaro, votaria Flávio Bolsonaro, etc, etc. Nem por isso deixo de fazer as perguntas difíceis que eu te fiz aqui, sobre rachadinha, sobre casa, e responde todas. Boa, mas tem que ser feito. Nenhum problema com relação. Tem que ser feito, acho que é bom a informação. Claro. Para que muita gente que foi manipulada em algum momento por informações erradas sobre essas pautas, eu tive a oportunidade aqui de falar, isso está eternizado na internet, para quem quiser e tiver interesse de ouvir a minha versão e forma o seu justo de valor. Então, assim, nunca teve da minha parte tentativa de censurar ninguém, de atacar ninguém. Os processos que eu tenho contra pouquíssimos jornalistas é porque vão ali, no íntimo, vão na honra, com mentira, sabe? Com acusações criminosas. Aí a lei permite que a gente faça isso, mas sempre respeitei demais o trabalho da imprensa. Eu acho que, com relação ao Grupo Globo, mais uma vez, é um player importante na formação da opinião pública, gostem ou não. E o caminho que eu vejo para se buscar aquilo, mais próximo daquilo que eu acho que é o ideal, o Paulo, é a conversa, eles ouvirem de mim, e como você falou, eu já estou há 22 anos na política, na vida pública, então todos acho que me conhecem e já sabem qual é a minha linha, qual é a minha postura de respeitar o trabalho da imprensa, de não ir para a bancada, de entender quando tem alguma cobrança, alguma acusação, desde que me deu o direito de mostrar minha versão e respeite o mesmo tempo da acusação que eu sofri com relação à minha versão. E a Globo foi um assunto também que durante o governo do presidente Bolsonaro foi muito ali acirrado. Porque no meio do governo Bolsonaro, quando era a renovação da concessão da Globo. Então tinha aquele medo, olha, o Bolsonaro não vai renovar a concessão da Globo. Cara, a Globo atendia aos requisitos, cumpriu os requisitos legais, foi renovada a concessão da Globo. Então, assim, eu acho que eles fazem pesquisa. Como é uma empresa privada, por mais que seja uma concessão pública, ela tem um interesse ali de ter um retorno financeiro, de ter o lucro dela. Então, acho que a guinada que pode, se for verdade o que você está dizendo, que pode ser que esteja sendo dada, de voltar mais ali para uma preocupação, como é que o público mais conservador está enxergando a minha programação, pode ser porque isso tem um impacto financeiro. Muitos anunciantes podem não querer botar dinheiro lá, porque vou colar o meu produto em uma empresa que tem uma programação que vai contra isso aqui, que vai me trazer desgaste, ao invés de melhorar minhas vendas, pode piorar. Acho que vai muito nessa linha também, comercial.
né, que faz parte. Mas se for verdade que eles estão querendo dar uma endireitada na programação, eu fico feliz, né, que seja dessa forma, porque, mais uma vez, a Globo tem um papel muito importante na formação da opinião pública, pode induzir determinados segmentos da sociedade a buscarem um lado errado, né, promover uma idolatria a algo que não presta, quando podia ter uma programação também para quem quisesse ali ter uma novela mais conservadora. Já pensou, pastor? A gente ter um de pastor Deus. que não fosse ladrão numa novela? Porque todos os pastores são vilões na novela, né? Não imaginou? Então, assim, vamos ficar na torcida. Na minha parte, todo respeito, e espero que eles colaborem com o país dessa forma, com uma programação seja mais compatível com o que pensam a maioria dos brasileiros. Senador, gosto sempre de fechar com você dando um recado final para o teu potencial eleitor de o que você está esperando para o ano de 2026. Bom, eu espero um ano com muito mais prosperidade, com Deus muito mais presente na vida de todos nós. Eu quero agradecer as orações de todo mundo aí ao meu pai, pela saúde dele, né, para que a justiça divina possa acontecer de verdade. E meu pai saia dessa situação o mais rápido possível. As orações que fazem para ele, façam para mim também, porque eu estou vindo para esse projeto e eu sei que eu vou incomodar muita gente, vou precisar demais das orações de todos, mas tenho a convicção de que eu sou um advogado, empresário, estou senador da República há 22 anos já na vida pública e que estou me dispondo a ir para esse teatro de operações, para esse ringue, que é uma disputa eleitoral, sabendo dos riscos, mas sabendo também do grande potencial que o nosso país tem, e essa minha vontade de virar essa chave na mentalidade dos brasileiros para que possam buscar prosperidade de verdade. O meu sonho é que mais e mais brasileiros, a cada dia que passa, dependam menos de político. Você não precisa de um prefeito para poder ter acesso a uma Bolsa Família para ter o que comer. A gente pode criar um ambiente aqui que existam muitos investimentos internacionais, investimentos dos empreendedores brasileiros para gerar emprego e você ganhar 3, 4, 5 vezes mais trabalhando do que você ganha com um Bolsa Família, que eu tenho certeza que você quer deixar de herança para o seu filho, não é o Bolsa Família. Você quer deixar uma propriedade, você quer deixar um título de doutor, você quer deixar um filho que concluiu um ensino técnico fundamental, você quer deixar um filho que concluiu uma universidade, um filho que tem uma profissão, que consiga caminhar com as próprias pernas sem depender de prefeito, governador, presidente da República, deputado, de ninguém para poder dar um conforto e uma dignidade para sua família. É isso que eu acredito, é por isso que eu estou entrando nessa e espero aí que com o passar do tempo todos conheçam um pouquinho mais o Flávio Bolsonaro e saibam e tenham a convicção dessa disposição que eu tenho, que a gente vai até o final, porque, como diz aquela música, né? Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abrir o mar, não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Então vamos lá, vamos abrir esse mar, que do outro lado a gente vai entoar junto o hino da vitória para um Brasil mais próspero e feliz. Pode contar com isso. Olha, como cantor o Barroso, né? O Barroso, eu vou chamar o Barroso. Vocês aqui. entenderam a letra, isso que importa, é o conteúdo. Chamar porque ele não tem visto, mas assim, senão eu chamava ele aqui para fazer um dueto com o Flávio Bolsonaro. Para você que está em casa, deixa eu deixar uma coisa absolutamente clara. Eu acredito muito em jornalismo opinativo e jornalismo objetivo. Jornalismo objetivo trata dos fatos, do objeto, das coisas como elas são. O jornalismo opinativo, ele opina sobre os acontecimentos. Eu sou um jornalista de opinião. E a minha opinião editorial vai ser sempre clara com todos vocês. Inequivocamente, eu quero dizer que Flávio Bolsonaro tem o meu integral apoio para ser candidato, para ser presidente do Brasil a partir de 2027. Eu tive o privilégio de acompanhar um pouco dos bastidores dessa escolha e desde o início fui um enorme entusiasta. Eu acho que não há nenhum outro nome que represente o movimento político no qual eu acredito melhor do que o Flávio. Então, nos programas do Paulo Figueiredo Show em 2026, essa postura editorial vai estar explícita para todos vocês em todos os episódios. Então, nós sempre teremos, a cada edição do programa, notícias envolvendo o Flávio Bolsonaro diante e debaixo dessa perspectiva. E essa é a honestidade que eu posso ter com você, a honestidade que a Globo não tem com você, porque todos eles têm a sua postura editorial, todos eles têm as suas opiniões políticas. Então, o serviço que eu posso dar ao meu público é ser claro nas minhas opiniões. O que não significa, e o seu pai acho que sabe disso melhor do que ninguém, acho que é até por isso que o Carlos não gosta muito de mim, que não significa que não haverá cobranças, do Flávio Bolsonaro presidente, que se Deus quiser será, e que não... Tem que ser isso. E que se houver alguma coisa de errado, acho que todos vocês que têm essa relação já comigo há muito tempo, sabem, né? Primeira vez que eu encontrei seu pai, eu brinquei, falei, olha, eu não sou nem bolsonarista, se você for levar assim, porque a sua opinião não altera a minha. Eu te defendo muito porque você é muito injustiçado. E porque a gente acredita muito nas mesmas coisas, porque eu acho que você fala a verdade. E eu tô do lado do que eu acho que é verdade.
Então, se algum dia eu achar que você tá errando, você tá andando fora da linha... E não é boa, não, eu aceito crítica total. Ao invés de ficar bravo contigo, eu vou tomar providência para corrigir aquilo que o porventura tem errado, né? Então não tem problema nenhum com isso. Mas essa é a postura editorial, e a postura editorial que nós vamos ter ao longo dos programas que se iniciam hoje. Amanhã nós temos Paulo Figueiredo Show também, às 15 horas da tarde. Essa temporada acho que não vou ter na quinta-feira, porque vou de novo a Washington, mas essa nova temporada se inicia já debaixo dessa postura editorial pró-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência para 2026. Se você gosta disso, se inscreva no canal, comente, etc. Se você não gosta, também comente, porque gera engajamento. Eu peço a você que considere a possibilidade de se tornar meu apoiador, porque se você não quer esperar a Globo se endireitar, a forma que você tem é o jornalismo independente. Esse programa, esse Paulo Figueiredo Show, chegará a milhões de pessoas e possivelmente está com mais audiência, eu não consigo ver aqui agora que eu estou atrás das câmeras, mas possivelmente está com mais audiência que o Globo News nesse momento. Então isso só é possível graças aos meus apoiadores e que permitem que a gente tenha toda a infraestrutura, toda a equipe trabalhando. E gostou do estúdio, Flávio? Tá bacana aqui, ficou aconchegante aqui. Tá melhorando, vai ter muita coisa pra fazer. O Bolsonaro ali ficou bonito também. Fizeram e me mandaram um bonequinho, um bobblehead, como chama do Bolsonaro. Obrigado. Tem o João Figueiredo do lado dele, você não viu, não? Eu vi aqui também. Bolsonaro e João Figueiredo, um do lado do outro. Aqui, Tem um Trump, Joe Biden. Mas obrigado pelo convite, Paulo. Obrigado pela oportunidade de falar de coisas propositivas, de responder às acusações mentirosas que pregaram em mim ao longo desse tempo. Fico grato por falar para o seu público. Tenho certeza que muita gente não sabia de muita coisa que a gente passou aqui e eu nunca tinha ouvido o nosso ponto de vista, né? Então, te agradeço o espaço aí, né, e que Deus abençoe o nosso país, né, que Deus dê sabedoria ao Trump aí também, como é que ele vai conduzir a questão da Venezuela, porque o povo venezuelano, assim como os brasileiros, é um povo muito sofrido, foi muito perseguido, e agora tem uma oportunidade de ouro de voltar a sonhar com liberdade, as pessoas podem voltar a sonhar de reencontrar os seus familiares lá, podem voltar a ter uma opinião sem serem perseguidos, enfim, Deus ilumine lá também a Venezuela e que traga bons ventos aqui para o nosso país, porque sim, a gente vai ter essas eleições de 2026 como um grande divisor de águas na história do nosso país e nas decisões das nossas famílias, inclusive, porque o Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula, o Brasil não suporta mais 4 anos de tanto desmando, tanta corrupção, tanta perseguição, uso da máquina pública, né, para ficar trazendo a desgraça para a vida das pessoas, tanta indiferença. O Brasil não aguenta mais tanta briga. Todo mundo está de saco cheio de tanta confusão, e é isso que eu me proponho, né, de colocar um nome para que a gente de verdade olhe para frente. Meu sonho também é nunca mais precisar falar de Lula na minha vida, porque é uma coisa que está tão atrasada que vai ficar para trás a partir de 2027, porque o Brasil tem coisas muito mais importantes para se preocupar do que, né, com uma pessoa que já deu o que tinha que dar no nosso país. É isso. Se você quiser se tornar meu apoiador ou meu patrono, o link está na descrição, ou passando aqui embaixo, www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Eu encerro desejando que Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe Flávio Bolsonaro. Obrigado. Figueiredo.